Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jam Podcast, que é Jam After Midnight. Uau! Não é Jazz After Midnight. Descobrimos que essa é a real significado do Jam, né? É, episódio, né, com o Alexandre. Isso. E hoje, Thiagão, quem que tá aqui pra falar com a gente, cara? Puta, que prazer recebendo o Vinícius, diretor do Jornal de Valinhos, e o Reinaldo, editor das mídias sociais, representando o Jornal de Valinhos. Vamos bater um papo aqui sobre empreendedorismo, falar um pouco de marketing, negócio, publicidade. Bem-vindos ao Jam! Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Thiago, por ter convidado a gente. O meu primeiro podcast, o primeiro a gente nunca esquece, né? Top. Então, Aí sim. Vamos com carinho. Começou. Obrigado galera. pelo convite aí de participar. E um carinho especial pelo Bruno, que trabalhou com a gente lá no Jornal de Valinhos. Boa. Top. Vou contar essa Obrigado história. aí também pelo convite e vamos que vamos. Show de bola. Cara, vou começar contando como é que eu Como é que essa história juntos Como é aí? que eu conheci o Vinícius, né? Porque vamos começar com ele dizendo sobre a história do jornal, que eu acho que é um bom ponto de partida. Só que eu vou começar dizendo como é que eu cheguei no jornal, né? Tinha a banda com o seu primo. Né? Teoria do Caos. Teoria do Caos, com o Guilherme. Top. E Era o único que não era Bruno na banda? era o único que não era Bruno. Foi por isso que ele foi Diga-se de tirado da banda, inclusive. Desculpa, você não... Puta, cara, não vai dar. Você, Põe um você tinha que ser Bruno. codinome aí. Que pena. Brincadeira. E aí ele me indicou lá e eu comecei a trabalhar lá muito cedo. Acho que eu tinha acabado de entrar na faculdade, ou eu tinha saído da faculdade, que eu tranquei, né, no caso, como arte finalista. Uau. Né? E inclusive isso é uma parte muito importante da minha vida, porque hoje, como dono de agência e com vários diretores de arte aqui, às vezes eu preciso sentar na mesa e fazer umas mágicas também, para os caras verem que eu também sei fazer as coisas, né? Porque muitas vezes o cara olha para mim e fala assim, pá, mas você é o dono da agência. Mandar é fácil. Mandar é fácil, sabe fazer? Falar, não sei? Vem cá, cara. Fazia 200 anúncios numa quinta-feira, bicho. E era raiz, hein? Não tinha Canva, hein? Era Corel, Porra, bicho. raizão, nada de Illustrator, nada de Photoshop, era no Corel Na bravo lá, na raça. raça. Era legal demais. Foi assim que eu conheci aí o Vinícius, no auge, acho que dos seus 15 anos, era o diretor da empresa. Puxa Né? vida, é verdade. Conta pra nós isso aí, cara. Como é que foi virar dono de uma empresa com, sei lá... Bruno, na verdade, tudo começou um pouquinho antes, quando eu tinha 12 anos. E um belo dia, meu pai, que era o diretor na época da empresa, falou, você não quer ir vender jornal na esquina? Né? Como gazeteiro. Não, né? não quero. Eu falei, não quero, mas vamos lá. Falou, tô precisando, uma molecada, às vezes nas férias, a molecada, né, tira férias da escola, que tinha muito gazeteiro moleque mesmo. Naquela época permitia-se um pouco mais a questão de... Lembra, né? O Reinaldo deve dizer 15, 16 anos trabalhando como venda de jornal. Enfim, e nas férias, muitos viajavam, isso aí, então ele falou, vai lá e vende. Peguei e fui lá. Acordava 5 horas da manhã, na sexta-feira. Aliás, chegava no ponto 5 horas da manhã ali na De Pascoal, em Valinhos, no cruzamento da Avenida 11 de Agosto com a Avenida dos Esportes, e chegava lá, segurando o jornal na esquina, né, no semáforo, fechava o semáforo e eu ia de carro em carro. Quer um jornal? Quer um jornal? E aí, naquele tempo, eu lembro que eu cheguei e falei, caramba, é uma dificuldade para você dar o troco para a pessoa. Eu acho que era 50 centavos o jornal na época, né? E aí eu falei, não, peraí. Então, na primeira vez eu fui com uma calça ou com um shorts que tinha só os 2 bolsos na frente. E aí eu colocava o dinheiro que entrava e que saía, eu comecei a me embananar. No próximo eu falei, não, peraí, eu preciso ir com shorts que tem bolso atrás também. Então o que eu fiz? Eu jogava moeda de 50 centavos sem olhar. Aqui é 50, aqui é nota, aqui é não sei o que lá. Cara, a hora que eu comecei a falar pra molecada, eu disse, pô, boa ideia. Gênio! Revolucionou o troco. Os gazeteiros aqui. Todo mundo começou a vir com shorts com 4 bolsos, né? E às vezes Só 6. aquela moda calça, então, que o bolso descendo pra perna, assim, 12 bolsos. Mas isso que eu ia te falar, às vezes 6 bolsos, que é aquele bolso que desce pra perna mesmo. Que era justamente para colocar notas maiores, que você não ia mexer muito. Então o cara pagou em R$10 na época, põe lá que você não vai mexer nela. Né? E tudo começou assim. Bom, isso eu tinha 12 anos, 12, 13, 14. Com 15, meu pai é ex-prefeito de Valinhos, ele disputou uma eleição naquela época, venceu e iria assumir a prefeitura. E novamente veio a pergunta, viu, você não quer ir lá sentar na minha mesa para ver o que dá? Né? Porque não vai ter ninguém. Né? Caralho. Eu falei, bom, vamos lá, eu tinha 15 anos, 2004.
Não lembro quando que você entrou no jornal, Bruno. 2005. Foi no Ou seguinte. 6. Por aí. Então, 2004, final de 2004, eu tinha 15 anos, peguei e sentei lá e comecei a Diretoria do arquivar. jornal. Que nada. E ia na redação lá. Dá Ele palpite ficava na lá. redação. Dá pitaco no Reinaldo. Porque Reinaldo nessa era o época eu já era oráculo editor do- do Jornal Impresso nessa época. Ele ia lá, sempre ele ia lá. Tava com a gente, via o jornal, olhava a matéria, ele já se interessava pra parte administrativa também, já. O pai dele dava várias tarefas pra ele lá. Show. Então, eu comecei lá arrumando arquivo, né? Depois fechando caixa com a Cleia, que tá lá até hoje. Tá lá Inclusive, até quero- hoje? Tá, a Cleia tá lá. Um bom tempo já, 30 e poucos anos com a gente lá, antes de mim até. Quero mandar um abraço pra Cleia, quero agradecer a Rafaela, que tá aqui, a nossa head de publicidade lá nas redes sociais também, que tá aqui me acompanhando. E agradecer a equipe toda nossa. E então foi assim, comecei lá, né? Arquivando, fechando caixa e tal, dando uns pitacos na redação lá. O povo não devia gostar, mas como era filho do dono, eu respeitava. Vai. Fala Esse aí. cara, O que risada você do achou Reinaldo, dessa matéria, Vinícius? o Reinaldo já estava lá. O Reinaldo sempre, desde que eu cheguei, foi um cara que me abraçou lá e tá lá até hoje com a gente. Saiu, voltou 2 vezes, mas enfim, tá lá até hoje com a gente, mais de 20 anos com a gente. Sensacional. E aí, como é que eu parti para sair um pouco do só ficar ali sentado olhando, né? Tal do olho do dono engorda o porco, né? Só ficar olhando ali. Em maio, isso era maio de 2005, teve edição especial de aniversário de Valinhos, que é uma edição que anualmente a gente faz, sempre fez, né? E é uma edição bem carregada de anúncios. As empresas têm o costume, Bruno, não lembra lá, quando era essa edição, tinha que chamar até uns freelancers para ajudar lá, porque é bastante anúncio, né? E... Eu fazia sozinho, tá? É, Eu era foda. aguentava o tranco. Aí, cara, a Sônia, que tá lá também. Caralho. A Sônia, mais de 30 anos lá também. Ela chegou pra mim e falou assim: ô Vinícius, por que você não vende uns anúncios aí? Eu falei, cara, eu vou vender uns anúncios? Aí falei pro meu pai, falei, viu, dá uns contatos, era só telefone fixo. Tenho Tinha 4 bolsos, bora. Pegava o telefone fixo lá, ligava para um para outro. Quando foi que, justamente nessa edição, eu comecei a vender 1, 2, 3, 4. Na época era a Patrícia, a diagramadora, você lembra? Acho que da Patrícia. Lembro. E eu falava, Patrícia, reserva um quarto aí, reserva meia página, reserva um oitavo. Ela falou, o que é isso aqui, cara? E eu me descobri bem nessa área comercial. Legal. Né? Foi assim que começou. Foi nessa. Foi na raça, Foi mesmo. na Você raça. começou a cavar o espaço ali no jornal para representatividade, porque, cara, comercial é o que sustenta isso, né? Sem dúvida. Com certeza é o que faz a sobrevivência da coisa. Bacana. Tanto é que os jornais hoje, vamos falar de jornal, já de um tempo para cá, os jornais que sobrevivem são geralmente quando a direção é comercial e não é jornalística. Legal, Engraçado, né? legal. Porque o jornalismo ele pode ser super importante, é óbvio, na empresa, mas se não tem o patrocinador, se não tem o merchan, bati na mesa, não podia, desculpa, Oi, Ivan, desculpa. Não, é difícil, né? Então o comercial é Os Para investidores. todo negócio, né? Para Eu todo acho que negócio. os empreendedores que estão assistindo aqui provavelmente estão pensando assim, no meu negócio também. Exato. Pode ser a melhor pizzaria, pode ter a melhor pizza, se não tiver uma boa estratégia comercial, marketing, né? Enfim. Do marketing para angariar, né? Já que é um para todos, a venda que é um para um ali, que é um trabalho formiguinha, literal, né? Você acabou de falar, isso é um exemplo para o empreendedor. Sim. Era pegar os telefones fixos da época e ligar um por um. por um. Né? Não tem milagre, é isso. Tem hora que é tirar um espaço do dia para fazer as conexões. E, cara, isso nunca vai mudar, Vinícius. Me corrija se eu estiver errado. Nunca. Vem pandemia, vai pandemia, nada substitui. No mínimo, um telefonema, uma abordagem, ou encontro, café. Muitos negócios saem nessa hora do café. É no 1 a 1, né? É verdade. Eu tenho 17 anos de carreira aí, é pouco ainda, mas eu falo para você que está nos ouvindo aí, que já é empreendedor, está nos assistindo, que já é empreendedor ou quer empreender, a palavra sucesso do seu negócio é relacionamento. Ponto final. Ponto final, concordo. Period. Não tem o que fazer. É relacionamento. Vai ser, foi e sempre vai continuar sendo. É verdade. Não tem jeito. Às vezes o cara fala, Brunão, toca aí, vai. Porque ele tem um relacionamento com você. Perfeito. Né? Às vezes ele nem está o senso tão de satisfeito confiança, naquele momento. Você vai conseguir, né? De repente, no serviço que você está entregando para ele, de repente naquele momento ele não está 100% satisfeito. E ao invés de ele chegar e pá, o que ele poderia fazer se não tivesse um relacionamento com você,
ele vai reclamar e você no relacionamento segura aquele período difícil, depois é óbvio, você tem que mostrar serviço. Isso é óbvio. Sim. Isso faz parte. Mas o relacionamento é fundamental. Com certeza. Né? Você chegar e a pessoa abrir a porta. Show. Né? Então, E como foi essa chegada no jornal, que você comentou um pouco dessa jornada do início, né? Quando Vinícius olha no espelho e fala, cara, precisei me preparar, com certeza você se deparou com dificuldades. Me sinto preparado para isso, me descobri no comercial, mas não estou preparado para aquilo, isso aqui é novo para mim e tal. Como foi reunir as skills ali, as habilidades necessárias para, depois com o tempo também, né? Chegar na liderança efetivamente? na verdade, quando eu entrei, né, final de 2004, começo de 2005, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali ainda. Não tinha noção nenhuma ainda do que eu ia fazer na minha vida. Né? Tanto é que o Brunão, quando entrou lá em 2006, e aproveito fazer um parênteses aqui para contar, eu fico muito feliz de estar aqui na CZ Brains, que é a agência que engloba aqui o Jam Podcast, para dizer que eu não sei se você sabe que eu sei dessa história, mas vou contar aqui. Porra, o Brunão, o Brunão, tinha dois Bruno lá. Só que nenhum eram os dois da banda, né? O Bruno aqui era o Lencar e tinha o Bruno Legume. Né? Aliás, na banda tinha 3 Brunos, nenhum era chamado de Bruno. Faz sentido também, né? Senão 3 Bruno, então deu apelido pra cada. Era o Veia e o outro, né? Isso. Veia é o filho do Milton lá, gente boa. E tava dizendo que o Bruno chegou pra mim e falou assim, Vinícius, vou pedir a conta. Não me lembro que ano foi exatamente. Falei, porra, Bruno, mas o que você vai fazer? Vou abrir uma agência. Abrir uma agência? Vou, com a Tabata. Foi junto com ela, Foi. Com a Tabata Monteiro. Isso. Amiga nossa de Valinhos lá. Eu falei, Brunão, você vai entrar numa fria, cara. Não, mas eu tenho que ir. Então vai, né? Manda bala. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, putz, esse cara vai se lascar. No momento que eu tive, né? E ele se lascou. Né? A primeira vez. Sim. Né? Sim, ele abriu essa agência. Quanto? 3 meses. 3 meses. E aí chegou a informar. Não sei se você chegou a voltar a fazer alguma coisa, algum freelance pra gente. Acho que uma coisa ou outra você voltou. E eu falei, porra, Brunão, falei pra você, cara, o que você foi se meter nisso daí? Mas hoje a gente vê que foi uma parte, eu não vou dizer nem importante, foi fundamental pra você estar aqui hoje. Fundamental. Pra você ver como é que é a vida. E eu, naquele momento, ingênuo, imaturo e ainda muito começando, eu achava realmente, esse cara vai quebrar a cara. Né? E ele quebrou a cara. Mas eu estava errado naquele meu pensamento. Né? Você tinha condição perfeita, tanto é que você está aqui hoje, né? Para ter isso aqui que você tem. E fico feliz, fico orgulhoso de te ver aqui. Legal, então você quebrou, depois de quanto tempo você recomeçou? Cara, depois de 6, 7 anos que eu fui de Olha só. Querer fazer a gente. E essa primeira quebrada, aí, vamos dizer, serviu com certeza para você não cometer um monte de erro na segunda tentativa. Exatamente. Quando eu comecei a agência nova, né, com 6, 7 anos depois, já era outra cabeça, outra maturidade, outro tudo, e muito aprendizado daquela primeira experiência, né? Já sei tudo que eu não posso fazer. Aliás, tudo não, mas eu sei várias coisas que eu não posso fazer. Ainda é um aprendizado, é claro, mas foi muito legal essa aí. Então, enfim, eu estava dizendo, Tiagão, para você que eu ainda não estava muito definido profissionalmente naquele momento. Era muito novo, né? Acho que, claro. Se a gente, estava falando até que fora, se a gente naquela época era imaturo, com 15, 16 anos, né? Então a gente não conseguia definir. Então o que aconteceu? Eu fiquei 2005, 2006, isso eu tinha 16, 17 anos, no jornal, tocando desse jeito. Ajudando no administrativo, vendendo anúncio no comercial. E dando uns pitacos, enchendo o saco dos jornalistas. Mas tem que fazer uma pausa rapidinho. Né? Ele esqueceu de falar, mas é importante. Foi a visão dele que o jornal teve uma guinada. A primeira guinada para o mundo digital. Legal. Boa. Em 2005. 2006. 2006. Eu não estava nesse período já no jornal, mas eu lembro muito bem. Que quando eu retornei, já essa estrutura do digital já estava montada. Tinha uma equipe que cuidava do digital. E foi ele que fez. Então, assim, ele fez um site totalmente novo naquela época. Tudo programação, tudo, né? Primeiro, né? Primeiro assim, site do Jornal de porque nós tínhamos um portal, tínhamos um site lá, mas era só de apresentação. Era só uma página de apresentação lá que você podia, de repente, ligar lá, tinha
tinha como Telefone. Contato, telefone para fazer assinatura, essas coisas aí. Só uma coisa básica, Uma né? landing page. Isso. Só que ele introduziu o primeiro site, o primeiro portal, na verdade, né? Com notícias, tudo atualizada momentaneamente, né? Tinha uma equipe focada só nisso. E um pessoal também de publicidade cuidando disso. Então, assim, foi a primeira visão inovadora da nossa cidade. Em um tempo que a sua visão de jovem trouxe isso, porque é o que você consumia, provavelmente, né? O digital, internet. E um tempo que era a época de começar mesmo isso, né? Ele foi era inovador. Tudo pasta no digital. Foi o primeiro dos jornais de cidades pequenas da região, talvez até se expandir um pouco, vai ver que foi o primeiro de jornais de cidades pequenas a ter um site de notícias mesmo. Não sei se vocês lembram, o Correio Popular de Campinas tinha um site que chamava Cosmo. Isso. Você lembra? Cosmo Online, isso. Eu lembro do Cosmo, só não sabia que era do Correio. Era do Correio. Era do o Correio não Correio, tinha era do ainda Correio. o site do Correio Popular, era Cosmo, que era o Correio Popular, era notícia. Só Funcionava tinha no o Cosmo. porão lá do Correio. Justamente, era bem lá embaixo, não era nem na redação, não cara. tinha Era uma cuidado equipe de pôr- própria, Era 6, 7 pessoas que cuidavam do Cosmo. porão. Cara. Era justamente num porão. Foi mais ou menos inspirado nisso. Falei, poxa, o Correio Popular, um jornal grande. Eles começaram, não lembro quanto tinha na época. A gente começou em 2006, mas devia ter pouco tempo esse Cosmo. E eu falei, nós temos que ir. E aí inauguramos em maio de 2006 o site, com uma força comercial violenta. E, na verdade, assim, até a gente nem imaginava que teria tudo isso. Um monte de anúncio, era bannerzinho nas laterais, né? Então você abria a notícia, via um banner. Aí, como geralmente naquela época, o cara da empresa que anunciava, vamos dizer, a padaria do João lá, ele não tinha um site. Então, a gente tinha um clique em cima, um link para clicar e ir pro site dele, mas ele não tinha site. Ele não tinha site, não existia Facebook, não existia Instagram. nada disso, Pra onde nós vamos mandar ele? O que a gente fazia? A gente criava uma landing page para ele. Então fazia uma arte, vamos dizer, na época, Perfeito. jornaldevalinhos.com.br/padaria do João. Isso. Então era um anúncio. Só pra pôr Ó, ali você uma ver, arte do você vê como era visionário. avançado na época isso. era Era bem muito avançado. E era um show, porque você entregava uma coisa que ninguém entregava. Né? Exatamente. É um negócio que não tinha. Então nós criamos, é verdade, o Reinaldo lembrou, eu não vim preparado para essa parte. Ô Reinaldão, obrigado. Salvou. Eu não vim preparado com essa parte aí, mas é verdade. Foi o primeiro site nosso aí de notícias foi em 2006. Então, voltando na história, comecei em 2004, passou 2005, 2006, quando que em 2007 eu estava ainda terceiro ano do ensino médio, né, do colegial na época, nós já estamos meio velho, né, Bruno? Você tem quanto? 35? 5, eu tenho 33. Mas assim, então eu fiz o terceiro ano do colegial, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Não sei se eu quero isso aqui, não sei. Aí o que eu fiz? Inventei um intercâmbio, né? Achei legal a história de fazer um intercâmbio e fui. Então, o ano de 2007, quase todo ele, eu morei em Cambridge, na Inglaterra. Fui estudar, aprimorar o inglês. Não foi nada assim técnico, de faculdade, nada. Foi inglês mesmo. Eu já tinha feito bastante tempo aulas de inglês no Brasil, tinha uma noção boa e fui morar fora. Também o destino me trouxe de volta, poderia ter ficado lá, como muitos ficam, né? Legal. E me trouxe de volta, voltei no final de 2007. Aí sim que eu considero que eu fui fazer PUC, né? Faculdade de Economia, também é meio ligado aí com a administração. Aí sim que eu considero que, a partir daí que eu falei, eu vou ficar aqui mesmo. Boa, aí que deu uma... Vou ficar aqui mesmo. Clareou, eu gosto né? de fazer isso aqui. Eu não gosto de escrever, não escrevo nada. Aí é com eles lá. Escrevo assim, dou meus pitacos comerciais, mudo o título, que eu falei, esse vai vender mais que aquele. Você vê que o comercial... Publicitário, né? Publicitário, Enfim, então eu voltei nesse ano 2007 para 2008, aí eu falei, agora vai. Apesar de eu ter também tentado abrir um outro negócio, outro assim, paralelo, mas não, meu negócio principal é esse. O tempo te ajudou a essa clareza, né? Essa clareza. Eu queria reforçar uma passagem que você falou minutos atrás sobre você ter anunciado pro Bruno que ia dar errado, né? Tipo, cara, não vai nessa, tal. E você falou, eu estava errado no meu pensamento. O tempo mostrou. E, claro, vocês fizeram bate-papo. Mas eu acho que a gente pode extrair uma coisa bem legal daí para instruir, para a gente trocar aqui com o público. Por exemplo, eu sempre defendo a ideia de que ao invés de afirmar, a gente deve perguntar. Essa é uma grande estratégia de comunicação assertiva, né? Então, no cuidado que você teve de falar, pô, eu estava errado.
Esse estava errado pode significar, pô, talvez eu pudesse ter feito de outro jeito. Porque o seu alerta cabia, tanto que em 3 meses não deu certo. Então, quão errado você estava? Talvez você já lia, mesmo não tendo todo o nível de preparo que tem hoje, que ele também não tinha esse nível de preparo. Fato. Mas se você tivesse feito uma pergunta, galera, essa é a dica de uma comunicação assertiva. Ao invés de chegar e falar, pô, cara, você vai entrar numa furada, não faz isso, pode dar errado. Como normalmente a gente reativamente acaba fazendo. Se ele joga uma pergunta pro Bruno, talvez ele levasse o Bruno a chegar a essa conclusão. Bruno, que te prova que você está preparado para esse desafio, cara? Você mapeou todas as... O que pode dar errado? Ou você está indo só no impulso? Puta, com certeza uma pergunta dessa motivaria-o a chegar à conclusão. Às vezes estava despreparado. E eu peguei esse gancho e não é para reforçar o acerto ou o erro. Afinal de contas, deu errado o primeiro teste. Sim. E quem não dá, galera, tá tudo bem. Mas eu acho que essa técnica da perguntação, ela faz muito sentido para uma comunicação assertiva. Porque já que a gente fala que relacionamentos, né, você nomeou como o pilar principal do sucesso empreendedor, é relacionamento. A gente saber se relacionar... Vinícius, não sei, a gente já abordou isso em outros episódios. Toda vez que eu estou com um grupo de empresários, de amigos, de colega, batendo papo, aqui no podcast, a gente está de alguma forma fazendo network. Sim, com certeza. Networking é relacionamento. É uma troca, não é, Brunão? Fato. E quando eu tô com um público mais jovem, por exemplo, até com a minha equipe, hoje nós temos uma equipe de construção civil, arquitetos, engenheiros e tal, pouco mais de 20 pessoas, um escritório já estabilizado e tal, enfim. Eu ouço rotineiramente a pergunta que me chega, cara, como que faz networking? O que é networking exatamente, né? As pessoas têm essa dificuldade, essa dor. E networking é relacionamento. E talvez uma das grandes formas de se relacionar para ser eficiente não é ser interesseiro, né? Do ponto de vista comercialmente, a gente tem que ter muito essa tática. Não é você chegar dizendo o que é que você quer do cara, mas como você pode servir. Por mais que você tenha uma oferta a fazer, é descobrir qual é a dor da pessoa. Boa. Então, acho que o networking passa muito por saber dialogar. Sim. E às vezes a gente faz essas afirmações na jornada, né? Como essa, pô, você vai dar errado, não sei o que, né? E depois a gente pode até se estrepar. Isso que você falou, cara, deu certo. Passaram-se anos e tal. Mas não deu certo naquele momento. Então você também não estava errado. Né? Mas às vezes você cria no interlocutor uma sensação de mal-estar, né? Pô, esse cara tá falando que eu não vou dar errado, tá torcendo contra mim e tal. Quando você muda a abordagem, querendo dizer a mesma coisa, você leva o cara à conclusão. Então eu quis enaltecer essa passagem, porque, cara, pra mim é uma aula de network que a gente pode extrair de uma passagem que parece simples. Simples. Muito legal isso. Faz sentido o raciocínio? Vocês fizeram uma entrevista com o Adriano Bernardinetti, com a Larissa Carolina, recentemente. E ele é um cara do network. Total. Né? Ele mesmo sabe falar, Vinícius, eu não sei nem falar direito. Eu falho no R, falho no S. Né? Um cara simples, meu amigo, nossa... Quantas baladas junto, né? Aliás, inclusive, vamos fazer só mais um parênteses aqui. Ele contou, eu tenho história dessas coisas. Ele contou que ele conheceu a namorada dele num boteco, né? Num sertanejo, não foi? A esposa dele, a esposa, a Larissa. Ele só não contou uma dica que eu dei pra ele, porque o Adriano, por mais que ele seja um cara relacionado, né? O networking, relacionamento, ele era um cara tímido na balada. Né? Eu saí muitas vezes com ele. E ele era um cara tímido. E eu e ele gostamos, né, de dançar sertanejo. Né? Legal. Era uma das formas que ele abstraía o approach, deixava a timidez do lado. Dança comigo. E aí um dia eu falei pra ele assim, ô Schumi, o apelido dele é Schumi, né? Porque ele parece com o Schumacher, né? E ele é uma figura, um abração pro Schumi. Pra mãe dele, Dona Shirley, a família inteira conhece. Fantástico. E aí eu falei pra ele assim, ô Schumi, o seguinte, o dia que você tiver com vergonha, você faz o seguinte, chega na menina e fala assim, eu quero te falar uma coisa, você é a rainha da noite. Não, desculpa. Nós ouvimos isso. Você é a rainha do baile. A rainha do baile, não da noite. A rainha do baile. Caramba. Ele não contou pra vocês aqui, mas ele fez isso com ela. Ele falou pra ela? Falou. Olha, eu quero dizer uma coisa pra você. Você é a rainha do baile. Então, assim, eu tenho um apadrinhamento naquele casal. Funcionou pra caralho. Funcionou. Deu certo, viu? Então, aproveitando, fechando parênteses, abrindo outro.
levando o tema da balada, vou contar um pouquinho do meu amigo Reinaldo aqui também. Ah, meu Quando Deus eu do comecei- céu. Quando eu comecei com o site, nós começamos com o site, das abas ali que mais davam visualizações, né, views, page views, era coluna social. Coluna social. Era um absurdo, inacreditável o número de pessoas. Até hoje, na época, o que a gente fazia? Tinha foto, a gente colocava uma marca d'água, para o cara não roubar a foto. Né, na Legal, época. perfeito. Aí tinha lá JV Online, que é Jornal de Valinhos Online. Você deve ter feito isso pra gente, colocar esse marca Provavelmente d'água. fui eu que fiz essa provavelmente você quer. Provavelmente. Possivelmente. Não, você não acredita. Tô todo humilde aqui, não ia falar e tal. Faz pouco tempo, meses. Eu abro no Facebook e um cara posta uma foto, JV Online, a Online. marca Até d'água. hoje? Até hoje ele guardou a foto da época. Cara, Né? Que loucura. E achou, acho que no Achou baú no- dele lá e pau, Postou. colocou. Falei, cara, não é possível. Até hoje tem foto rolando por aí. Então, em 2006, o que eu fiz? Criamos o site, E tinha essa aba que era visitar. tinha essa aba de coluna social, eu criei um cartãozinho 5x5, legal. né? O fotógrafo, estava escrito lá o site. Veja sua foto em jornaldevalinhos.com.br. Ele tirava foto, dava. O cara ia pôr no bolso, não sei o que, na bolsa da mulher, chegava em casa, ele via onde era, abria o computador, não tinha celular, para procurar isso daí. E isso, quem começou a fazer isso daí na noitada fui eu. É. Festa Havaiana do Country Club. Você já foi, você sabe do que eu tô falando, lembra, Reinaldo? Festa Havaiana do Country Club, eu não ia aproveitar, eu ia com uma máquina, tirar foto da molecada. A Cybershot, Sony. Cybershot, Sony, a famosa Cybershot, tirava a foto, anotava o nome da pessoa, porque a nossa coluna social, né, até hoje ela é bastante reconhecida por a gente colocar o nome identificado. Anotava o nome num caderninho. LGPD chora. Hoje tem um arroba, tem que pôr arroba. E chegava em casa não, na época a gente tirava foto por um sábado à noite e ia postar só na segunda, né? Então descarregava, aí o Brunão, a equipe dele lá colocava a marca d'água, vamos subir pro site. Era uma explosão de acesso. Reinaldo lembra disso. E nessa época também ele fez camiseta, né? É. Tinha a camiseta que veja sua foto no www. Eu sempre gostei, né, jornaldevalinhos.com, né? Legal. A gente Só dava na balada, então. É porque, por exemplo, muitas vezes você vai tirar foto na balada à noite ou em algum evento, muitas vezes não dá tempo de você entregar o cartão lá, ver lá a sua foto. Apesar que tinha bastante, ele fazia muitos cartões, mas a camiseta já era um ponto. Era um outdoor. Era um outdoor. Era um outdoor. Já a pessoa conseguia registrar. E aí, então, eu não era o colunista social, mas eu ia em algumas festas, assim, até por ser conhecido ali, as pessoas... Pra achar a rainha do baile, né? Não, eu ia trabalhar até meia-noite, depois guardava a câmera e seguia o fluxo. Mas tinha colunistas sociais, né? E aí eu tava falando de balada, lembrar uma passagem legal que a gente lembrou aqui fora. Teve uma vez, o Reinaldo nunca foi um cara muito de balada, assim, mas tinha um colunista social que era o Alexandre Caetano, o Caetaninho, um abraço pro Caetaninho aí também. E a gente, uma balada de Campinas, nos convidou para fazer a cobertura. Porra, Campinas, cara, né? Vamos lá, era diferente, não era o que é hoje, né? A gente era lá, cidadezinha pequena, né? Hoje Valinhos já tomou uma proporção maior. Mas aí, vambora. Então foi o Caetaninho como colunista social, o Reinaldo, a única vez que eu vi ele numa balada. A única vez que ele viu. Não significa que eu até não hoje, ia em balada, hein? Tá hoje pagando essa conta. Não significa que eu não ia. Tá? Você chegou pra alguém e falou que você é a rainha da noite, Reinaldo? Nunca. Nunca fiz isso, cara. Rainha do baile. hein? Rainha do baile. Rainha do baile. E aí, então, nós fomos nessa balada aí. Uns meses depois, o Reinaldo conheceu a Laíde, que hoje é a esposa dele, né? Então, foi só essa vez mesmo, viu, Reinaldo? Não teve outra. A Laíde foi só essa vez. Não Foi na balada aí? Não foi. Então, foi legal essa época aí, foi muito legal da coluna social. E vocês veem, para quem está nos assistindo aí, como é engraçado essa questão de coluna social, né? Nós estamos falando do ano de 2006. Primeiro smartphone que chegou no Brasil, 2009. Não existia smartphone. O smartphone era BlackBerry, essas coisas, em 2009. Quando a gente vai falar de um negócio um pouco mais próximo do que é hoje, 2013, 12, por aí. Então nós estamos Popularizou, né? Popularizou. Nós estamos falando de 2006.
tinha no site, tinha notícia de esporte, cultura, entretenimento, notícia da cidade, isso aqui lá. A coluna social, ela sobressaía. Olha aí. Isso, se a gente trouxer à luz dos dias de hoje, quando a gente ouve, tem que humanizar a postagem, tem que ter gente, né? Influencer. Pô, Sim. não é nada diferente do que o mundo sempre foi. É Exatamente. impressionante. É um As formato pessoas novo. gostam de ver pessoas, as pessoas gostam de saber o que a Maria e o Zé estão fazendo. Isso. Não adianta, isso não vai mudar nunca. Pode crer. Perfeito. Né? O que muda é sempre a plataforma, o jeito de entregar. Né? Legal. Jornal é a mesma coisa. Todo mundo vai consumir informação, né, Tiagão? Todo mundo quer consumir informação. E, cara, pegando um gancho disso aí que você está dizendo, como é que foi para vocês agora como empresa, né? Do ponto de vista, inclusive, de um comandante da área e de um diretor, essa transformação digital, porque vocês vêm do jornal impresso. Você falou aí que foram pioneiros no digital, mas essencialmente um jornal impresso, com a raiz no impresso, né? E é nítido ver que hoje até existe ainda jornais impressos, mas eu acredito, coloco minha mão no fogo aqui, que com certeza a representatividade dele é muito menor do que o digital, né? Como é que foi para vocês virar essa chave? Inclusive porque o digital muda, né? O digital era o site, hoje em dia já não é mais. Pode até ser, mas enfim, tem outros Sim. formatos. Como é que é? Como é que foi? Eu vou continuar na linha do timeline. tempo, para seguir. Nós estamos falando em 2006, criamos o site. Em 2007 eu fui para o intercâmbio, voltei, falei, vou ficar no jornal. Tocamos o jornal impresso, Legal. com o site ali ao lado. Quando foi em 2000, mais ou menos 2013, em 2013, 2015, foi quando a gente começou a sentir a porrada da rede social. Foi aí. Puta, Foi aí. O Facebook já era... Facebook- O Instagram já estava vindo com força já. Ainda não. Instagram Acho que é menos. Instagram, né? Facebook. Facebook acho que é de 2008, por aí. 2006, negócio assim. Ele Nos Estados Unidos. lançamento, né? Aqui assim começou as primeiras páginas de grupos a começar a movimentar bem em 2011, 2012. Por aí. 2012, por aí. Então, aí que teve Essa migração do Word. Em 2012 começou a ter uma Boom mobilização mesmo, maior isso no Facebook. 2012 foi um ano... Na verdade, forte o Facebook acho que é de 2005 ou 2006. Nos Estados Unidos, né? Sim. Quando surgiu, sim. mas assim, mesmo, como né? popularizou nessa época. Então, 2000, a gente começou a sentir o cliente falar assim, ô Vinícius, cancela meu anúncio aí. Pô, mas por isso você tá indo para onde? Eu abri o Facebook e tô postando. Nem tinha página comercial ainda na época. Né? Mas ele usava. O que tinha muito, aí o Reinaldo lembrou, é verdade, eram grupos. Grupo, toda cidade tinha. O grupo da cidade. Toda cidade, né? Que era o grupo de colocar anúncio, briga, discussão, tudo. Política, era, né? E em Valinhos tinha também. Então foi aí que o cara falou, pô, peraí, o grupo é de graça. Eu faço uma artezinha aqui, meu sobrinho faz, né? Isso a gente ouve muito, né, Bruno? Você sabe o que eu tô falando. Eu tenho muito tio, né? Eu era sobrinho de muita gente. cara. Exatamente. Então, meu sobrinho faz uma arte lá, eu vou colocar no grupo do Facebook. Então, 2013, 2015 foi quando nós começamos a sentir. O cara, o dois, E pé de figo ali atrapalhou, hein? nessa época, exatamente. Então, começou a sentir. Quando foi em 2015, o nosso site, que já estava um tanto quanto defasado, vamos dar uma remodelada no site. Só um parênteses aí. Legal. Em 2013, a gente passou pela primeira transformação nós fizemos um projeto gráfico no jornal. Então, Pra dar uma revitalizada. Isso, fizemos refresh, mudamos né? isso e trazer uma nova dinâmica, né? Uma modernização para o jornal impresso. Show. Foi em abril de 2013. Foi no mesmo ano que começou até aquelas mobilizações no Brasil, né? Começou nessa mesma época. Isso, foi nessa época aí. E nós estreamos, então, em abril, nós estreamos o novo projeto gráfico. Na verdade, Mas o primeiro, 2013, né, Reinaldo? Primeiro, né? porque nós sempre mantivemos uma maneira de fazer o jornal, seguir um padrão. Sim. Mas como projeto gráfico pensado, todo elaborado, foi em 2013. Mas né? foi uma Então, medida por conta da mudança. pensando, que abrindo, os clientes- era uma era uma maneira também não só de trazer mais leitores, né, e também para o ponto de vista comercial, Tá. e já visando lá na frente também a entrada, porque nós fizemos durante esse tempo que o Vinícius ele falou aí, nós demos nós seguramos a mão na parte digital. Ah, Nós fizemos, fomos o primeiro, mas a gente deu uma segurada.
Porque a gente sempre acreditou e nós acreditamos no jornal impresso. Aham. Então, nós seguimos nisso. Então, vamos fazer uma mudança, modernizamos tudo, um novo layout em tudo. E a partir daí, já pensando já em lançar lá na frente um novo site, um novo portal, também totalmente moderno, diferente, para justamente agregar o jornal e o público também do digital, que estava migrando para o digital. Você está me dizendo que na época vocês fizeram uma leitura, que para a época eu acho que faz todo sentido. Se a gente olhar hoje, talvez não, mas na época, de que talvez segurar a mão no digital era uma maneira de fortalecer o impresso. Tipo, não vamos competir. Deixa o impresso. Era isso? Na verdade, De alguma nós forma? vamos chegar lá na frente, mas justamente a gente veio, eu julgo até muito tarde, para encarar de vez realmente, temos que ir para o digital, por causa desse medo. A palavra é medo. Caramba, nós vamos pôr tudo no site. Para que o cara vai comprar o jornal? Perfeito. Entendi. É uma equação traz que é ele pra lógica. cá, né? O cara, peraí, ele vai pagar no jornal para quê? Se ele entra no site, tem tudo. De graça. De graça. De graça. Então, quando o Reinaldo fala que a gente segurou, não é que a gente recuou. Não, nós não deixamos avançar. Peraí. Vamos devagar. Prioriza Então, aquilo. prioriza. A coluna social era um negócio que não dá para você pôr 100 fotos no impresso. Então ele virava um apêndice. Beleza. Agora, notícia, a gente... Não, vamos devagar. Deixa sair primeiro no impresso, Isso, depois sair no digital. É boa lembrança. Legal. Então vamos medindo. Vamos medindo. Até... então, em 2013, que realmente o Reinaldo fez uma lembrança boa, nós fizemos um projeto gráfico para modernizar o nosso produto. Modernizar. perfeito. Textos menores, valorização de foto, jornalista puto da vida com nós, porque assim, a Virou lógica... copywriter né, naquele momento. A lógica era assim, o Reinaldo lembra disso. Jornalista, tem que escrever uma matéria que vai mudar a mão aqui da avenida. Jornalista senta e escreve sem limite de caracteres. Perfeito. O texto está pronto, manda para a diagramadora, encaixa. Com o projeto gráfico, inverte-se a lógica. Jornalista, o espaço é esse. Tantos caracteres se vira. Lembra que era assim? Lembra que a Eu lembro antiga dos diagramadora, títulos. ela montava? Aham. Ela pegava uma página em branco, a gente escolhia tantas matérias que ia lá, a principal, e dava a ordem, e ela colocava, ela encaixava a foto aqui, e ela que escolhia. Diagramava. A diagramadora, que montava todo o jornal. Ela era uma desenhista, Era né? uma desenhista, montava a página do zero. Sim. Você sabe disso, né? Eu lembro. Então, aí depois, agora não, agora tem um projeto e tem todos os apêndices que vêm junto com ele, né? Para nós jornalistas, era algo totalmente novo. A gente não Mudança estava de ordem, acostumado. Totalmente. Olha aí. Totalmente. Desafiador. Textos mais curtos, né? Jornalista, ele, quando ele põe para escrever, ele vai escrevendo. Ele gosta Ali de não escrever. dá. Jornalista Gosta de gosta de escrever. Decorre, né? A narrativa vai discorrendo ali livremente. Depois vai virando mais publicitário também, né? Tem que escolher ali as headlines perfeitas para chamar a atenção. Ainda é uma notícia, mas engajar. o perfil da linguagem mudou muito por conta do imediatismo da internet, né? Exigiu que ficasse menor. Não importa se é impresso. As pessoas querem ler poucas coisas. Então, e nessa modernização também, a forma de fazer o jornalismo, nós mudamos também. Pensando nessa parte de ajudar também no comercial. Que era o quê? Era trazer mais conteúdos da cidade. Legal. Tá. Entendeu? Mais focados. Mais focados na cidade. Então o jornal ele diminuiu conteúdo regional, era algumas coisas mais... Zerou assim, nacional. Zerou nacional. Nós teve uma época, cara, que nós chegávamos numa quinta-feira, nós comprávamos matéria de agência, por exemplo, e colocávamos um resumo, por exemplo, de assuntos noticiosos da cidade, nacionais. Então a gente fazia um resumo, cara, uma meia página de resumo. Isso acabou. Então vamos trazer... Então tudo essa história é importante para chegar no que nós somos hoje. Sim, Legal. Para chegar ao que o jornal ele é hoje, assim. Foi esse momento exatamente, 2013, quando mudou o projeto gráfico, aí veio essa questão de menos texto, valorização de foto, um jornal mais comercial, com mais cores, com mais chamadas, né, enfim, e o conteúdo nacional zero. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, zero. É o Bom Retiro, é o Rigeza do Amador. Porque o cara quer ver isso. É verdade. O Corinthians, ele liga o Globo Esporte. Aqui pode falar, né? Não tem problema. Sem dúvida. O Palmeiras, ele liga o ESPN. Então, é uma concorrência desleal pra gente. Então, vai tirando de lado. Regional, naquele momento, a gente diminuiu. Hoje é zero. Perfeito. Zero, né? Vamos dizer 0,1. Quando tem alguma coisa que interfere em Valinhos. Se não impacte. interfere, Perfeito. zero.
Então foi nesse momento, realmente em 2013, que a gente veio com esse projeto gráfico já sentindo o digital tirar um cliente, tirar outro. Né? Legal. Então 2013. Aí 2015, então nós fizemos o site. Um modelo mais moderno, já com novas Mais funcionalidades, interativo, mais interativo, etc. e tal. Quando foi, entre aí, eu não me lembro exatamente a época, ainda sofrendo o baque do digital. Não conseguia estancar isso. Não, era difícil. Ele era gradual, lento. Eu julgo que lento porque você está numa cidade pequena. Uma cidade grande... Talvez fosse mais abrupto. Não, foi. Veja Campinas, veja São Paulo. Região toda, Perfeito. nós tivemos um impacto forte na área de imprensa. Foi caindo. Todos os jornais, né? Famosa reinvenção, a hora de se reinventar ali. Né? Tinha um professor meu, a gente tem que falar de empreendedorismo também, né? Tem um professor meu que eu fiz pós-graduação em administração de empresas. Primeira aula, chegou um caboclo lá, ele tinha uma empresa na área pet, animais. E ele falou assim, eu vou dar 2 dicas para vocês. 2012, Brunão. 2, anota aí, é importante. Primeira coisa, e-mail. Hoje não usa tanto mais que nem na época. Chegou spam, descadastre. Você vai perder tempo esses e-mails enchendo o seu... Porque não tinha WhatsApp na época, 2011, tava ali ainda começando. Tira, é a mesma coisa que eu falar para você hoje. Sai de grupo, não fica com um monte de coisa enchendo o saco, porque você vai perder esse tempo que você pode estar rendendo de alguma forma. E a segunda dica, que ele falou é o seguinte, todo produto, todo, não tem exceção, tem começo, meio e fim. Você quer dar uma nova vida a ele? Dê uma nova vida a ele. Reinvente, moderne. Todo produto. Perfeito. Pode ver, tá? Então, pode ser que seja longo, mas tem. Pode ser que seja longo. E pode ser que às vezes você muda coisas adjacentes. Por exemplo, palito Gina. Até hoje não vi mudar. Ah, tá. Né? Nem o logotipo. É igualzinho. É uma estratégia que são poucas exceções. Né? São poucas. A BIC, né? Que é a o BIC. básico bem feito. Mas eles exploram isso hoje, né? Total. Desde 1950 fazendo o básico bem feito. E a BIC era uma cor. Passou 2. Tudo bem, é um tempo, como você disse, mais longo, Mas hoje, se ela não tiver um monte de cor, se ela não tiver aquela 4 cores, então muda, cara. Exato. É impossível um produto só continuar do mesmo jeito. Então, essa reinvenção é importante. Fecho parênteses para voltar que em 2015 a 2017 a gente tinha feito projeto gráfico novo, site novo, outras coisas menores, né, Reinaldo? Não vou lembrar assim, um monte de coisa e mesmo assim não conseguia estancar. Não conseguia. E eu com medo. Caramba, eu vou pôr tudo na rede, o cara não vai comprar impresso. Pôr tudo na rede, o cara não vai comprar impresso. Bom, no ano, eu não me lembro também mais ou menos exato ano, mas entre 2017 e 2018... o cara que tinha feito o projeto gráfico para mim, pra gente lá no jornal na época, ele é um consultor de jornais, né, da época, e ele falou para mim assim, Vinícius, se você não partir pro digital, vocês vão quebrar. Ele foi um cara que teve coragem de falar isso. Enfático. Porra. Que nem eu falei para você lá atrás, não sei se foi coragem, eu era muito moleque, mas serviu para alguma coisa. Sim. Né? Sim. Ele falou, se você não acordar, vocês vão quebrar. Ficou na minha cabeça isso daí. 2017. Estamos perto já, né? Do que é hoje. Se for ver, foi tarde que você ouviu isso. Tardíssimo. Não, tardíssimo. Dessa forma que eu ouvi foi a primeira vez, mas foi tardíssimo a nossa mudança. Bom, agora trazendo mais para perto é o seguinte. Em 3 de novembro de 2018, não, um pouquinho antes, outubro de 2018, tem um cara que foi abrir uma loja de ferramentas lá em Valinhos, na Avenida dos Esportes, e ele ligou para mim e falou, Vinícius, estou precisando fazer anúncio no jornal. Nós vamos inaugurar uma loja grande aqui de ferramentas. Cheguei lá, Brunão, o cara vira e fala assim para mim, Vinícius, seguinte, quanto custa uma página aí? Falei, pô, na época já não estava mais comprando-se uma página com tanta frequência. Boa. Já estava diminuindo o tamanho do anúncio para o cara jogar um pouco no Facebook e tal. No Instagram ainda não existia comercial na época. Era só o pessoal, mas as pessoas já iam se revelando influencer e tal. Quanto custa uma página? X. Eu quero 3. Porra. Falei, 3 páginas? Até eu assustei na época. Eu nunca esqueço disso aí. Ele estava no fundo lá ainda da loja, não estava nada aberto. 3 páginas? Quero 3, nós vamos inaugurar.
Falei, eu preciso... Fechou, saí de lá com a pulga atrás da orelha. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra esse cara. Dar algum brinde pra ele. Over delivery. Alguma coisa eu preciso fazer pra esse cara. Boa. Uns dias antes, eu tinha olhado no Facebook um comerciante que tem uma troca de óleo lá em Valinhos. Simples ali, troca de óleo. Ele pegou o celular dele e o Reinaldo, por exemplo, aqui era o cliente. Troca de óleo há 30 anos na cidade aqui, tá aqui o cliente Reinaldo aí, valeu, um abraço. Ficou na minha cabeça esse vídeo desse cara aí. É o Alexandre Frata, eu dou um abraço pra ele também lá. Ele sabe disso. Eu falei, caraca, que legal, né? Eu posso começar eu ir na empresa de alguém e falar, tô aqui, ó. Por tem que aqui, não, né? aqui vende óleo, aqui, ó, quem tá precisando. Bom, então eu vi esse vídeo, vendi 3 páginas pro cara. No dia 3 de novembro de 2018, foi a inauguração. Era um sábado. 8h30 da manhã eu tava lá. Falei, eu vou gravar um vídeo pra esse cara aqui. Mas não vou avisar, porque se eu passar vergonha... Totalmente autêntico. Não vou falar pra ninguém, se ficar ruim ninguém sabe. Eu não vou falar pra ele pra não criar expectativa. Bom, olha como é a vida, cara. É um negócio maluco. Cheguei lá com o meu iPhone, eu tinha iPhone na época, devia ser 4, iPhone 4, por aí 5. Cheguei lá, quem estava lá? O Alexandre Bertão, que é o nosso fotógrafo hoje. Ele já é nosso fotógrafo há uns 10 anos, né? Uns 10 anos já. Ele estava lá fazendo coluna social pelo Jornal de Valinhos. Um dos presentes foi esse. Cobrindo. Eu preciso dar um presente pra esse cara. Cheguei lá, falei, Alexandre, é o seguinte, cara, eu preciso gravar um vídeo aqui. E eu vi um aplicativo lá, eu procurei um aplicativo de edição de vídeo, já tinha, me salvou esse aplicativo aí. Falei, você grava eu falando e em casa, e aí eu gravei umas cenas da loja, assim, com o celular deitado, que era o Facebook, que era mais forte na época, ainda se usava mais vídeo deitado. Gravei umas cenas da loja, chegar em casa e editar. Bom, eu e o Nicolas, que é o dono da loja lá, falei, Nicolas, fica aqui do meu lado. Ele é um cara despojado assim, falei, você vai falar bem. Uma barulheira, não tinha microfone, nada, com o próprio celular. Falei, vamos no canto lá gravar. Cheguei lá, tô aqui com o Nicolas, uma loja nova, papapá. Ele falou um pouco, tá? Peguei 2 depoimentos de 2 clientes. Um, inclusive, morreu há pouco tempo, o seu Zé Fávero. Morava ali do lado. Esse é um senhorzinho, eu até assisti, puxei o vídeo. Nossa, fiquei emocionado com a fala dele na época. Vai ser muito bom pra mim que agora eu venho a pé na loja aqui. Mais sincero, né? Valinhos. Ele morreu faz uns meses aí, com quase 90 anos. E ele deu esse depoimento lá na hora. Ele era assinante do jornal, morreu assinante do jornal. Até liguei pra esposa dele pra agradecer. Eu falei, olha, eu quero agradecer porque ele foi um dos primeiros assinantes do jornal. Né? Caramba. A esposa dele continua. Enfim, então... Gravei. Quando foi que eu gravei tudo isso aqui? Vira o Alexandre, que é o fotógrafo. Você vai fazer o quê com isso aqui? Eu falei, vou chegar em casa e vou editar. Ele falou, eu sei editar vídeo. Alexandre. Opa, pera aí. Você sabe editar vídeo? Opa. Eu sei Como assim? Ninguém fez essa pergunta antes. Porque eu ia editar no celular. Eu falei, eu sei editar vídeo. Eu falei, bom, então você consegue ir para casa agora e editar? Consigo. Era o quê? 10 horas da manhã. Eu falei, bom, esse cara vai me entregar segunda-feira, né? Quando era 11 horas da manhã, Vinícius, tá pronto. Eu falei, pô, o que é isso, cara? Tá pronto o vídeo? Como assim? Tá pronto. Manda pra mim. Tiagão, Bruno, Reinaldo. Era 12:00, eu postei o vídeo no Facebook. A gente, ressalta aqui, a gente não postava notícia. Aliás, postava, acho que era uma por semana, né? 2. Mas era 4 lá. notícias. 4 notícias por semana, só pra movimentar. Postava nada, não tinha Instagram. Só Facebook. Postei esse vídeo 12:00 nesse sábado. 12:00. Peguei minha esposa, fomos no shopping almoçar, que a gente já tinha combinado de ir. Quando eu voltei 5 horas da tarde, eu não usava muito celular, o aplicativo na época, eu não usava muito Facebook, não lembro por quê. Moral da história. Eu entrei no computador, 5 horas da tarde, 10.000 visualizações. Porra, aí você descobriu o petróleo, né? Aí, bicho.
Uma Falei, vez que é você vê, isso? não dá pra Bombou, desver. gente. E a gente tinha poucos seguidores ainda na Pouco, época. pouquíssimo. Não Pouquíssimos. chegava a 10 mil, menos. Não, 5 mil. 5 mil seguidores. Não mexi em nada, gente. Nada. Eu tô falando pra vocês aqui um negócio de um jornal que hoje tem 107 mil seguidores em uma cidade de 130. Na época não tinha nada. Zero. Não tinha Instagram. Já existia Instagram. Tinha Facebook parado. Nada, nada, nada. Postei esse vídeo, deu 10 mil visualizações. 3 de novembro. Moral da história. Na segunda começou o povo me procurar. Caramba, cara. O segundo foi uma loja de 199 lá que ia inaugurar. O terceiro foi uma espetaria. Eu não me lembro mais. Enfim. Eu lembro que até de 3 de novembro rodando. até 15 de dezembro, 20 de dezembro, que depois a gente para férias coletivas, eu gravei 7, 8 vídeos. Dava mais de um por semana na época. E aí comecei com essa história de vídeo. Né? Para quando foi? Estou falando de final de 2018. Quando foi? Faz exatamente 3 anos agora. Em agosto de 2019. Jornal perdendo receita com publicidade. Jornal impresso. Rede social mais do que popularizada. Sentado na minha mesa, no jornal, eu, Reinaldo e Marcos, meu pai. Eu dei me permita aí, tapa na mesa. Falei, a partir de hoje, vai tudo para rede social. Nós só temos essa saída, não temos outra. Boa. Relembro até mais uma frase daquele consultor que falou para mim, se você não mudar, você vai quebrar. E eu falava assim, cara, não é possível, se eu colocar tudo na rede, o cara do jornal impresso, o jornal impresso vai perder a graça, o cara vai ver tudo na rede. Ele falava assim, Vinícius, são públicos diferentes. Sim. E eu não Demorou acreditava. pra gente acreditar nisso. Era só isso que mudava tudo, Bruno, né? demorou Caramba. muito, cara. Demorou muito. Estamos falando de 2019, cara, agora. E o Vinícius né? tá falando assim da questão dessa parada no final do ano, né? Antes da gente parar, né? Nós fizemos confraternização e eu vim conversando, né, com eles. Depois conversei com o Marcos, né? 2018 ainda, né? E a gente tava falando do potencial dele. Uhum. Que assim, na nossa cidade não tinha ninguém assim, um influencer, alguém que poderia se destacar nessa área de publicidade. Boa. Falou assim, tá criando um personagem. Eu falei pro Marcos, Marcos, o Vinícius tem um grande potencial de ser o cara que vai ser a nova pegada do jornal. Ele tem tudo para ser, porque o Vinícius, você percebe pela história dele, ele já foi gazeteiro, então assim, o Vinícius é uma pessoa muito querida. Carismático, Assim, né? Carismático, né? Ele é. Você vê ele conversando aqui. Então, o Vinícius ele é muito conhecido na cidade. Então, assim, ele tem esse ponto forte nele. Então, assim, vamos explorar isso, né? Vamos explorar isso. E a parte de jornalismo, só fazendo também um parênteses aqui, o que acontecia? Aí, até o final de 2018, o que aconteceu? Depois desse vídeo, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a colocar mais notícias, mas assim, era 2 notícias por dia, 2 ou 3 notícias por dia, o máximo. Boa. Que era 2, né? Era Era uma umas de 2. manhã, uma tarde. Eram 2 notícias assim que a gente colocava e quando entrava alguma coisa assim, mas começou, era bem devagarzinho, mas fazíamos vídeos com as matérias, assim, nós começamos a fazer vídeo. Cara, você pega... O primeiro vídeo que eu fiz foi na redação, foi na quinta-feira, né, que ele falou assim, Reinaldo, faz um resumo do que vai sair no Balanço Geral, né, e da notícia que vai ser manchete na sexta-feira. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Lá peguei o papel, que a minha trajetória toda, apesar de ter feito curso de rádio, ter feito faculdade, a gente tem um pouco Sim. de TV, mas, cara, minha vida toda foi sempre impresso e nunca foi na frente de um vídeo. Então, assim, era tudo novo para mim também. Então, Sim. nós tivemos que começar a fazer isso. Aí, em 2019, aí ele falou, aí, a partir daí, quando nós começamos, aí vamos fazer os vídeos, vamos manter um fluxo de notícia, mas mesmo assim, ainda, a gente tinha dificuldade... pela equipe, né? Nossa equipe ser super reduzida. Tem que adequar o processo, e nós tudo, tínhamos né? o jornal impresso para cuidar. Então, assim, o foco ainda era o jornal impresso, mas assim, já com esse pé na rede social fixa que a gente tinha que entrar firme, né? Legal. Porque apesar de ter, só para terminar, Brunão, apesar de ter os vídeos comerciais, a partir de novembro de 2018, por quase um ano ainda, a gente ficou postando uma matéria de manhã, uma noite, para meio que assim, vai colocando alguma coisa para não ser só anúncio, só o vídeo comercial. Foi Boa. assim, cara.
né? E aí, então, agosto de 2019 que a gente falou, ó, agora Tomou vai. uma decisão ali, né? Agora vai. E, ô Tiagão, tem uma coisa que eu percebo por trás de tudo isso que eles contaram dessa história, que talvez se aplique um pouco também para o que você está passando agora lá no seu escritório, que é o lance de estar sempre em movimento. Que é, de certa forma, aquela sua vontade de entregar algo a mais, nada mais foi do que assim, cara, a gente precisa se movimentar, eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso fazer. Você nem sabia o resultado que isso ia dar, né? Sem querer, você, como eu falei aqui, você meteu a enxada no chão e achou petróleo, né? Mas foi justamente pelo fato de estar em movimento. Exatamente. Que a gente sempre ouve, cara, às vezes você não sabe exatamente para onde você está indo, mas é muito melhor você andar do que você ficar parado esperando alguma coisa acontecer. Anda, porque daqui a pouco você acha o caminho. Não é mais ou menos isso? Que eu falei porque eu no seu escritório agora é mais ou menos isso também, né? Isso aí é que nem namorada, pô. Se você não procura, você não acha. Não adianta. Mas é Ela não exatamente vai lá isso. te achar no cantinho parado. Você tem que ir lá e falar, você é a rainha do baile, pô. Adriana é inesquecível nessa mesa aqui. Mas eu tava num grupo de mastermind em Alphaville e a gente tava falando exatamente disso, no estudo de empreendedorismo puro. A gente estava falando sobre o consumo de luxo no Brasil, né, o mercado de luxo brasileiro e tal. E tem alguns estudos assim, que parte muito do Sebrae e tal, de que no máximo, Vinícius, em 2 anos, o empresário precisa... Essa palavra está meio, né, super utilizada, que é se reinventar, a questão da reinvenção, mas é trazer algum tipo de novidade. Boa. Porque, na verdade, o que instiga o consumo, basicamente, é a coluna social. E o que vocês fizeram, claramente, foi misturar na publicidade uma coluna social, um nome novo, rosto, que é hoje o que a gente chama de humanização da marca. Historicamente, as contas de CPF têm muito mais visualização do que as contas de CNPJ. Sim. E é o que vocês falaram, vocês trabalham com mídia diretamente, com jornalismo. Esse é o funcionamento, a gente falava fora do ar, falou um pouco aqui. Esse é o funcionamento social desde sempre. E dificilmente isso vai mudar. A gente só precisa entender o formato que mais se adequa, né? Sim. Então, quando a gente fala de movimento empresarial, o pessoal está contando a história, e eu acho que é muito importante a gente entender, dentro da história de um terceiro, como isso aplica para a gente. Porque quanto mais a gente está aqui fazendo networking num podcast fora, Vinícius, é muito claro. Reinaldo, a galera fala assim, mas eu não entendi como que eu posso aplicar a história do Jornal de Valinhos em mim. Tipo, como que eu vi a história deles afeta o meu negócio? Eu ouço, assim, como feedback Sim. até aqui do Jan, né? Pô, assisti puta história legal lá, mas bacana, cara. Eu falei, e aí, tirou algum insight? Ah, não, mas eu prestei atenção, foi legal a história. Eu falei, cara, como que você não tirou nenhum insight? Eu saio de lá com a cabeça... fritando, você falou, peraí. Por exemplo, acabei de tirar, ouvindo vocês construir toda essa narrativa dentro da timeline, vocês reforçaram algumas vezes, cara, foi tardio. Eu ouvi, ainda não estava pronto para entender como aplicar. Então, isso para mim já é uma lição zaça. Vocês estão ouvindo a gente aqui, se acabar esse episódio, você fala, eu não entendi o que eu posso aplicar, você não está pronto para entender. Porque ele acabou de falar aqui, eu fui como um jornal, uma mídia, com 100 mil seguidores, numa cidade de 130 mil seguidores, ou seja, com altíssimo engajamento, com visibilidade. Faz 3 anos que eu olhei para o digital, tomei uma decisão. A gente ainda falava ontem lá no escritório, Bruno. Tudo começa com uma decisão. Sim. E a decisão envolve alguma ruptura. Você tem que romper com algum funcionamento quando decide. E é óbvio que vai haver uma perda. E é por isso que é tão difícil tomar uma decisão. Então, estar em movimento, para mim, é estar reunindo repertório para uma decisão. Eu acho que isso que amarra o empreendedor. Sim. Porque a gente está falando de gestão de risco. Você gerir um risco absurdo. Quando você bate na mesa e fala, a partir de agora, tal. Você estava lutando contra um sistema que te ensinou a fazer o negócio. Você olhou para a galera que está à sua volta, com mais tempo de casa, às vezes, e falou, galera, é agora, não tô vendo outra saída. E mais uma coisa, sem um case de sucesso para eu poder me espelhar. Nenhuma cidade aqui. Sensacional. O Correio Popular tem menos seguidores que o Jornal de Valinhos. Uau. É um negócio assim que... Não é que nós somos fortes, eles que estão fracos. A verdade é essa. Dá para melhorar muito. Entendeu? Então, não tinha um case de sucesso naquele momento para a gente se espelhar. Não. Legal. Entendeu? Pelo menos, né, nesse período. Eles têm um potencial, tem melhorado, tem olhado. Talvez igual a gente começou tarde. Né? Perfeito. O Vinícius, em toda essa trajetória, o Vinícius
foi atrás de conhecimento. Ele fez capacitações, tudo que ele buscava em cursos, coisas que ele fez, ele trazia pra gente. E a gente tinha o lado aqui na parte de jornalismo, que a visão das notícias, os comentários, tudo isso serve pra gente ter um direcionamento para onde que nós vamos. Top. Porque assim, a rede social como eu já tinha comentado com vocês lá fora, ela é muito emocional, são as pessoas que estão ali. Se você realmente faz um trabalho sério, como nós fazemos, né, em tudo, então assim, você sabe ali que são pessoas reais, são pessoas que estão se interagindo com você, então você consegue sentir e perceber o rumo das coisas, o que você pode fazer, onde você está errando, e fazer as correções de rota sempre. O Vinícius, a gente está constantemente fazendo isso. Legal. Fazendo avaliações de todo o material. E como vocês falaram, reinventar, trazer ideias novas, coisas novas para os seguidores, né? Então isso é muito importante. Mas a equipe teve que acompanhar também. Teve O que Reinaldo, acompanhar, o Reinaldo é certeza. um exemplo. Claro Aqui, disso. Voltou aí pra balada até. Voltou. Até mais solto, né? O Reinaldo desenvolto, O Reinaldo não é nem Desenvolto. tanto pela idade. Quantos anos você tem, Reinaldo? Tô com 47. 47. É uma idade boa, que tem profissionais que tocam bem a parte digital, mas é pelo histórico dele. Nasceu no impresso. É um cara ali, né? Raiz total. Raiz, né? E teve que se modelar. Hoje, por exemplo, ele é o editor das redes sociais. Ele não escreve mais no impresso. Só um detalhe outro que Tá precisa. no podcast. Tá que no revolução, podcast. ó. O próximo é dancinha no Primeiro TikTok, podcast. hein? Pelo amor de Deus, Tem que fazer caralho. uma dancinha lá. É, Reinaldo, tem que. Ai. Essa É vai ser o bom, próximo hein? passo. Cara, mas eu fiquei com uma curiosidade disso tudo. Você está timeline e tal, 2019, e aí 2020 vem a pandemia. É, Talvez boa. o Vinícius é um precursor da pandemia no Brasil aqui. Ele bateu na mesa em 2019, pum. Mercado Que coisa, né? revolucionou. A gente ouve muito de empresários, não na área de mídias sociais, nem de jornalismo, mas de que tem uma loja, por exemplo, Esse é um bom ponto, cara, pra você trazer. e Por favor. que, puxa vida, entrou a pandemia, eu não tinha um e-commerce. Entrou a pandemia, meu Instagram era horrível, né? Por outro lado, tem algumas exceções. Em Valinhos tem um amigo meu que tem uma loja de itens de churrasco. Ele já vendia mais no online antes da pandemia. Olha aí. A hora que entrou, agora ele tá reclamando. Eu falo, você reclama muito, viu? Porque ganhou dinheiro 2 anos sozinho. 2 não, vai. Mas o primeiro ano da pandemia, até o povo se adequar, né? Ele já tava dando de braçada. Aí, mas agora tá. É óbvio, agora as coisas estão voltando. Né? Porra, bicho, deixa eu só pra brincar ser um um Sair pouco. de casa, né? Muda a estratégia. Eis a questão. Muda. No máximo 2 anos. A pandemia forçosamente obrigou muita gente a isso, mas tem que se... A gente não esperava, é óbvio, mas foi fundamental que esse soco na mesa aí foi dado 6 meses antes, né? Nossa. 6 meses antes. Porque se a gente tivesse que acordar no meio da pandemia, ia ser muito mais difícil. Muito mais difícil, por vários motivos. Já foi tarde. Talvez fosse reversível em algum momento. Talvez fosse né? reversível. A equipe, por exemplo, a equipe que foi treinada, né, durante esses 6 meses, presencialmente, ali, vibrando junto, pô, talvez você não ia conseguir se fosse numa fila. Nossa, como é que você ia mudar esse processo à distância, hein? A gente teve que reduzir quadro de pessoal na Sim. pandemia. E e interessante, né? Porque assim, nós tivemos uma troca de jornalistas lá. Durante a pandemia ou antes? Não, antes. No comecinho do ano. Não Lembra? Entrou a lembrava. Patrícia e a Júlia depois. Ah, é verdade. Entraram 2 jornalistas, então assim... Estagiárias, né? Estagiárias, né? E quando elas entraram, assim, elas vieram para justamente ajudar a gente na rede social, principalmente. Verdade. Começou o trabalho, março, 3 meses, cara. Aí já estourou lá a quarentena, né? Tanto é Fechando que a entrevista com essas duas, com a Patrícia e com a Júlia, foi assim, elas faziam jornalismo, estágio de jornalismo, faculdade de jornalismo. E a vaga era para estágio de jornalismo. A primeira pergunta minha foi o seguinte: você mexe com rede social? Você gosta? Depois você sabe escrever. Não quero ver seu currículo nem nada. E assim, quando eu falo você sabe mexer, não é se a pessoa sabe fazer, não é se ela usa. Porque se o cara consome, boa, ela já sai do zero. Já tem uma visão já daquilo. Metade né? do caminho foi Diferente. andado. Se ela usa, Ela consome, acabou. Nossa social media tá Gente, aqui. Em 2013 você já usava as redes sociais, né? tinha nem nascido ainda. Ai, caramba. Então,
Você disse da pandemia, né? Então, agosto de 19, março de 20 entra a pandemia. A pandemia foi um momento muito triste da história da humanidade, né? Muito, do Brasil e da humanidade. Mas, para nós, ela alavancou de uma maneira muito grande as nossas mídias sociais, por vários motivos. Data de vacinação, vou trazer detalhe miúdo, data de vacinação. A ponto de a gente ter, como é que chama no Instagram, quando a pessoa favorito, né? Que você quer que apareça em cima? Isso, Tá. muito perfil, né? Isso. Tava uma explosão de gente com o favorito Jornal de Valinhos, porque queria saber, porque era limitada a vacinação, né? Sim. Então, saiu lá, vacinação de 35 a 36 anos, preencheu, acabou. Então, você tinha que saber primeiro, e o Jornal de Valinhos era o primeiro. Né? A prefeitura disparava, pá, Jornal de Valinhos. Então, foi um período de muito crescimento, jornalisticamente falando. Perfeito. Publicitariamente falando, foi difícil. Durante o início ali. Mas um leva o outro, né? Não tem o que fazer, Mas né? tem uma coisa importante nisso, assim, eu queria só destacar. Nós fechamos, a redação fechou, todo mundo foi para casa, né? Vamos trabalhar de casa. E o Vinícius falou assim, não, a gente vai ter que manter o jornal impresso, vamos manter. Reduzimos o jornal, né? Tiramos a boa parte do... Porque a questão de notícias, você não tinha como trabalhar tanta notícia e estava tudo fechado, pandemia, né? Cara. E assim, como que nós vamos explorar? Ele conseguiu manter algumas empresas, conversando ali junto com ele, a Sônia, né? Vamos fazer umas coisas diferentes. E depois, quando retomou, quando teve a primeira reabertura em julho, né? Começou a primeira reabertura. E nesse período de março até julho, nós tivemos um grande avanço na rede social. Nós começamos a subir muito, muito mesmo. E graças ao jornal impresso, as pessoas continuaram indo comprar na padaria. Porque elas a padaria abria, né? A padaria abria. Podia abrir. Legal. Entendeu? Legal. Então, a gente, assim, o fato da gente PV manter o jornal estratégico. vivo... Nós mantivemos o jornal vivo, cara, assim, enquanto muitos outros fecharam. Nesse período, muitos jornais fecharam. Todos da cidade, né? Na cidade não tinha mais jornal cidades impresso. vizinhas, não tinha mais. Caramba. Então, assim... E o contato que vocês têm com os empresários, né? Pô, vocês conhecem muitos ali da região. Como é que foi para eles? Você deu exemplo de do cara do churrasco ali, que esse nadou de braçada. Mas, no geral, como é que foi? Muita empresa fechou mesmo? Os caras conseguiram se reinventar no fim das contas? Eu contei ali no centro, ele pediu, quando a gente voltou, Verdade. Uma das primeiras matérias que ele falou, Reinaldo, vamos ver quantas empresas que fecharam? Caramba. No centro no só. Centro, só no centro. Aí eu saí, cara, literalmente, saí andando. Contando para ver, porque podia abrir, né? Vamos reabrir e tal, com as medidas de proteção e tal. E, cara, muitas lojas. Ali na 21 de dezembro, cara, mais ou menos, eu contei mais ou menos umas 46, 49, assim. Por aí, mais ou menos que isso. Fecharam? Fecharam mesmo, fecharam as portas mesmo. Caramba. Lojas mesmo que fecharam as portas. Nós tivemos... É um número bem expressivo, cara. Para uma cidadezinha. Porque você pega 4... porque é o grosso do empreendedor 4, 5 quadras, cara. Porque é o miolo do centro, cara. Exato. É a falência do circuito do centro da cidade. Do centro da cidade. Então, assim, é um número impactante. Mas, por outro lado, nós buscamos esse número, mas buscamos um outro lado também. Quantos empreendedores, quantos MEIs abriram? Quantas outras novas empresas surgiram? Legal. Os desdobros, né? E teve bastante empresa nova que surgiu. Perfeito. Nesse período. E muitos empreendedores com viés online. Muitos também. Muitos. O comércio online também subiu muito forte. É que o centro, ele historicamente, ele depende da rua. Então, dificilmente uma loja... E o delivery, né, cara? O delivery... dificilmente... Eu não lembro de alguma loja ali do centro que tinha já o online montado. Nem sei se tem hoje. Ele depende muito da rua. É um público diferente. Totalmente. Ele depende do até footing, né? Valinhos, né? Eu sou nascido em Campinas, mas morei muitos anos em Valinhos. Conheço com propriedade a cidade. Depois de se instituir as demarcações de vaga de estacionamento, zona azul, todo o controle que se fez do centro, a dinâmica do centro já mudou abruptamente, né? E para uma cidade pequena como Valinhos, o centro de Valinhos, cara, é um perímetro de
8 quadras, né? São 8 ruas ali, você tem Menos perímetro. até. Menos até. Que é onde o fervo acontece ali. Então você, cara, chega a quase 50 lojas que não reergueram a porta, é número expressivo. Você vê o centro apagado, né? Aquele movimento triste. Mas hoje eu vejo que muitos ali já partiram para online, já voltaram a entender que o híbrido funciona. O próprio muito bem. Schumi, que você citou aqui, nosso amigo comum, eles, a Larissa Carolina estruturou, eles foram para online, hoje Vende uma talvez loja. o maior PV dele a promessa de venda é não abrir mais lojas em função do mercado digital. Então, muita gente, mesmo tardiamente, acabou usando da pandemia para se reestruturar. Faz parte do consumo. Você até falava, né, o Reinaldo, aqui fora do ar, que o consumo aumentou no digital. Não é só o empreendedor não foi à toa. Hoje se consome, né? O delivery, sabe? E eu vejo assim, os serviços, né? O comércio de serviços, ele está fortalecido. Saiu muito fortalecido na pandemia e nós estamos vendo agora isso, né? Legal. A gente está vendo a consequência disso agora. Então, houve toda essa transformação e nós continuamos acompanhando, né? E só também, assim, interessante na parte do empreendedorismo, né? Só retomando. Então, nessa primeira reabertura, então nós fizemos isso. E continuamos trabalhando a parte de jornalismo junto com o comercial. Aí o Vinícius, ele implementou vários outros tipos de estratégias, que é legal ele comentar também, que ajudou muito o jornal a avançar ainda mais na rede social. A gente, mesmo com a reabertura, com as pessoas mais saindo de casa, que nós percebemos isso nas reportagens, né, na interação com o público, a parte comercial continuou crescendo. Legal. Na parte do digital. A gente mudou um pouco, é óbvio, mas nada mais é do que uma transposição do jornal impresso para as meios digitais. Porque, repito, informação o cara quer consumir. Perfeito. Por exemplo, a gente coloca pessoas, falecimentos na rede social. Talvez para Campinas é inexpressivo, porque é muito grande. Né? Valinhos não, a mulher, a fulana lá morreu, é do sobrenome, eu conheço a neta dela, o outro conhece o tio. Sim. Então é muito assim. Né? Eu até lembro que, fazendo uma coisa engraçada, teve um amigo meu que falou assim para mim: pô, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no meio da pandemia. E tava aquela guerra política de negacionismo, enfim, de um monte de coisa aiada, e que não é objetivo aqui, mas ele falou assim para mim: Vinícius, pô, vocês põem muita gente que morre. E na época, é óbvio, tava morrendo muita gente de Covid. Sim. Né? E muita gente conhecida, infelizmente, perdemos amigos. Né? E, eu gosto de tudo lá, mas põe muita morte. Eu falei para ele: Carlos, é o seguinte. Isso a gente sempre fez. O dia que acabar a pandemia, ou diminuir, você vai lembrar do que eu estou falando. A gente sempre teve obituário, ou necrologia no jornal impresso. Sempre teve. A gente depois passou a ter nas redes sociais também. Entrou a pandemia, você acha que nós estamos fazendo apologia à morte de Covid. Não tem nada a ver. Você vai ver depois que acabar a pandemia que vão continuar morrendo pessoas. Cara, faz uns 15 dias ele falou pra mim: porra, lembra do que você me falou. Continua morrendo pessoa por outra causa, mas continua morrendo. Óbvio. Né? Então, só trazer à luz essa passagem engraçada, porque a gente realmente foi uma transposição. As pessoas querem consumir. Né? O Reinaldo falou, os primeiros 3, 4 meses que entraram na pandemia, a publicidade caiu muito. Em compensação, o jornalismo teve que a gente aflorar. E o jornal impresso rodando, podendo... Banca aberta, padaria aberta, que são os 2 lugares que mais se vende, ele sustentou esse período da rede social quase zerada publicitariamente. Meus vídeos, eu vou fazer vídeo do quê? Meu vídeo é visual. Não dá para eu fazer um vídeo de um copo online. Né? Olha, fica estranho, eu posso até fazer um outro, já fiz, mas não é o foco é visual. O foco é presencial. Então, um tempo, uns 6 meses, eu praticamente não tinha vídeo para fazer. Né? Eu lembro que eu fiz um vídeo, tem uma empresa de produz plástico lá em Valinhos, que eles fizeram aquela... O que chama aquilo lá, Renato? Segura a máscara. É um acessório que você segura a máscara aqui. Para não ter que ficar aqui doendo. Você pega a máscara e prende ela atrás. Na orelha. Você não passa na orelha. Um negocinho de plástico. Tem um nome, isso eu não me lembro. Eu fiz esse vídeo no meio da pandemia. Eu fui lá na fábrica, que estava funcionando. Esse vídeo eu fiz no meio da pandemia. Enfim, então foi muito... Pandemia que eu falo é aquela primeira fechada brava. Quarentena. Quarentena. E depois foi voltando. Né? Então a gente mudou muito o aspecto, o jeito de tratar notícia, é óbvio.
Hoje a gente traz muito pessoas. Tem uma coluna que eu inventei que chama Minha História de Vida. Olha aí. O Bruno chega lá e fala, eu quero contar minha história. E eu conto história. Eu nasci aqui, eu fiz isso. O que nós estamos falando aqui hoje, né? Um pouco. A história. História em um texto não muito longo, uma história. E é uma coluna que acho que faz uns 2 anos já. 2 anos já. Por aí. 2 anos já que existe. E perdurou. Tem uma outra que chama Meu Pet e Eu. Conta a história dele com o pet. Você percebe? Isso é jornalismo? Claro que é jornalismo, pô. Sim. É jornalismo, é uma contação de história de pessoas da cidade. Perfeito. Esquece. Tiagão, você mora em Campinas? Você tem vínculo com Valinhos, até cabe. Mas assim, aqui não. É pessoa da cidade. Né? Então, pessoas que superaram a Covid, por exemplo. Teve gente que... A gente fez matéria disso adoidado. Gente que ficou internado 3 meses, sei lá, saiu e contou a história dele. Isso dava um ibope, deu um ibope. Né, e até a necrologia que ele comentou aqui não é a forma tradicional de se falar, morreu fulano de tal, parará. É mais como até mesmo uma homenagem à pessoa que faleceu, porque assim, você conta um pouquinho da história dessa pessoa. Por exemplo, o sapateiro lá que faleceu. Pô, o cara é muito querido na cidade e tal. Então você conta um pouco da história. Ele chegou aqui ano tal, nasceu aqui, fez a família aqui. Então você conta um pouco da história dele. Não. Cara, assim, a família... É que eu nem falo pro pessoal lá. Eu falei assim, olha, esse tipo de notícias de vocês darem... Porque assim, nós jornalistas, assim, quando você fala de morte, a gente fica com o pé atrás. De chegar na família, porque você tem toda a questão do luto, do respeito que você tem que manter. É um assunto muito delicado. É delicado delicado de você falar, né? Mas, cara, assim, esse trabalho mudou totalmente a forma da gente. Porque, assim, você não tá indo ali para explorar a tragédia da pessoa. Para relatar a Sim, dor, você tá indo para falar da pessoa. Tanto é que se a pessoa não quer, a gente não põe. A gente não põe. Mas, assim... Ao contrário, as pessoas nos procuram para contar. Mesmo depois de 2 dias, sei lá, 3 dias que a pessoa faleceu, eu queria que vocês contassem um pouco da história do meu irmão, do meu pai. Legal. Né? E assim, e aí o que acontece? Muitas pessoas que conhecem, são muitas pessoas conhecidas, e a gente acaba tendo esse feedback dos seguidores, né? E é muito importante. É uma mistura de jornal, blog, revista, Instagram sobre a cidade. Isso. Só que uma coisa é importante dizer, até pelo nosso histórico, né? Em tempos de internet terra de ninguém, né? Uma coisa que a gente não abre mão é isso aí que o Reinaldo estava dizendo e não falou a palavra-chave, que é credibilidade. Boa. Legal. Responsabilidade. A gente carrega isso aí. Não tem como. É diferente você abrir lá coisa de Valinho, sei lá, e começa a postar... Você carrega o nome da cidade ali, né? Não tem como, são 36 anos de empresa. Né? Então a responsabilidade de um jornal, do jornalão, vai caminhar junto com a espontaneidade, com o Vinícius comendo lá, fazendo uns vídeos, com a história da pessoa que morreu, com a história da pessoa que está viva e quer contar a história dela. Boa. Enfim, né? Às vezes um artista, eu pego muito no pé deles, acha artista, acha esportista da cidade, conta. Fala o que tem uma moça, até passei por ele, que está disputando, a gente nem sabe, às vezes jiu-jitsu, sei lá o quê, nos Estados Unidos. Lá em Las Vegas. Em Las Vegas, de Valinhos. É isso que nós temos que contar. É isso que dá ibope. Entendeu? O buraco da rua José, isso aí já não é mais tanto a pegada. As coisas mudam. Sim. As coisas mudam, né? Aquela coisa carniceira de imprensa sensacionalista. A rede social, muda. Né? A gente fala que às vezes sei lá, no posto de saúde está faltando remédio, ou que inaugurou uma escola. É notícia, faz parte. Mas ela dividiu o tempo, ela dividiu o espaço com uma pegada mais leve. A competição pela atenção aumentou muito, né? Porque hoje tem muito mais veículos que surgiram por conta do advento da internet. Hoje qualquer um abre um Instagram e sai falando o que quiser. Com credibilidade ou não, tem gente que vai parar para assistir. E o tempo das pessoas é o mesmo ainda, né? Então a gente... Mas eu queria aproveitar, cara, para fazer só um destaque, uma parte que você comentou aí, que é inclusive uma coisa que eu falo bastante aqui na agência, de uma maneira muito simples, que eu falo pra gente nunca ignorar uma vozinha que estiver falando no canto do nosso ouvido muitas vezes. Né? No caso de vocês, felizmente foi completamente reversível, né? Não foi tardio, mas foi reversível, show de bola. Sim. Mas principalmente para quem é empreendedor, que é o cara que tem que tomar risco e tomar decisão, né? Quem está à frente dos seus negócios, eu costumo dizer que, cara, se tem uma vozinha falando alguma coisa no cantinho do seu ouvido ali, você não deveria ignorar. Por exemplo, estamos lá em 2016, uma vozinha falando assim, cara, vai pro digital.
Vai pro digital. Vai pro digital. Porque se a gente demora muito para tomar uma decisão e tomar risco muitas vezes, pode ser que seja tarde demais. Que se torne reversível. Né? É isso. Hoje eu digo que quem não entrou, quem não aproveitou nesse período, tá Pode pagando ser por irreversível. isso. Pode ser irreversível. Pode ser. Principalmente na área de comunicação. Já não está nesse meio. Né? Perdeu o trem, né? Como diz, né? Perdeu o trem, passou. Perdeu foi. o trem, passou. E isso acho que acontece em várias áreas, né, Tiagão? Sem dúvida. Várias frentes. Não é? Estamos falando aqui, usando o exemplo do digital, da transição como, né, para ilustrar isso, mas, sobre gestão, sobre parte financeira, sobre parte de pessoas. O acesso à informação também foi difundido. Então, quem não buscou por informação nesse período, de alguma forma já perdeu a oportunidade. Está ainda disponível, mas quantos já buscaram e já estão à frente? Como gestão, como marketing... De tudo um pouco, né? O consumo mudou. Hoje eu atendo muito público, né? É impressionante, volume grande. Eu trabalho muito no B2C, então é o cliente final, as famílias ali e tal. E eu costumo brincar que hoje até se valoriza muito o especialista, mas é difícil você levar uma grande novidade para o público. Porque com o Google, né? Eu brinco, eu vou comprar porcelanato para um cliente, já que eu atendo construção civil. Ele vai ao toalete, joga no Google, ele já volta para a gôndola sabendo o preço médio do mercado, a especificação do produto. Não tem como... Não tem mais existe bobo. mais aquele contra-argumentação, aquela... Cara, é objetividade. Porque as ferramentas ajudam a pessoa a chegar a qualquer informação. Sim. Então, eu já ouvi, hoje em dia ninguém é mais especialista em nada porque o Google responde tudo. Não concordo. Na verdade, o que difere... o bom profissional é justamente o domínio que ele tem sobre o tema. Mas que o Google tornou as consultas muito acessíveis, vocês concorrem com o Google de alguma forma também. Totalmente. Se você não tiver ranqueado, o cara quer saber, sei lá, trânsito em Valinhos, condição climática, não sei o quê, mortes em Valinhos. Se eu quiser ver o obituário, eu posso digitar morte em Valinhos. E aí, como é que está o posicionamento? Então, a gente tem que olhar para essa turma como parceiro de negócio. É um jogo de negócios aí. E você quer ver um exemplo de mudança de tomada de risco grande que eu vi esses dias? Estava vendo, acho que um blog, não me lembro exatamente onde é que eu vi. Tem uma grande varejista nos Estados Unidos chamada Best Buy, que não sei se muita gente conhece. É comum, inclusive, ir para os Estados Unidos fazer compra nessa loja, né? Que eles revendem grandes marcas, como TVs, né? São conhecidos por vender tecnologia. TV, câmera, esse tipo de coisa. E com o advento da internet, a grande alta, né, das vendas online, em algum momento eles perceberam que eles viraram, na verdade, só um showroom, porque as pessoas iam até a loja para ver a TV, achar legal, no meio da loja estava na internet e via, mas na Amazon tá mais barato, né? E comprar. E isso fez com que eles tivessem que mudar o modelo de negócio deles, comercializando espaços dentro da loja. Então eles assumiram ser showroom. Até vendo aqui, mas o meu principal negócio é vender o espaço para a Samsung expor a TV. Olha só. Né? E isso falando do movimento de muitas lojas. Então isso Uma rede americana. Uma rede americana absurdamente grande. Né? E o cara teve que tomar um risco desse, de mudar uma Esses postura. dias um amigo falou assim, nossa, a concorrência tá muito grande. Eu falei, mas quem que é o seu concorrente? Tá cheio. Ele vende ração, lá como é que fala? Casa de rações, né? Tá cheio, tem o ABC. Eu falei, não, o seu maior concorrente é o Google. Mas como assim? É porque você não pode sair da margem do que se cobra por aí. E ele não vai andar de casa em casa vendo o preço. Não ele vai colocar no Google, ponto final. Estou falando de um cliente, média de cliente. Tem gente que gosta de ir em loja, né? Sim. Supermercado, mesma coisa. Né? Então, não existe mais bobo. Exatamente. Não existe mais bobo. Você não engana mais bobo. Perfeito. Entendeu? Vai enganar um ou outro, vai que tá com pressa, tem que correr, passa ali, pega. Vai. Isso não vai fazer o seu negócio. Cara, eu ouso dizer que o supermercado continua investindo assim, o Toddy está em promoção, o leite está em promoção. Quando, na verdade, o consumidor, essa maciça parte do consumidor, claro que depende do público-alvo também, mas o consumidor compra comodidade. Esse cara da ração, eu sou esse tipo de consumidor. Eu não vou nas casas de rações e eu também não tenho o hábito, por exemplo, de pôr no Google preço da ração em Valinhos, ok? Mas eu olho, por exemplo, o que vai ser mais prático para mim? A localização do cara, para mim, é importante. Estacionamento é importante. A velocidade do atendimento é relevante. Porque eu estou indo atrás de produto, eu não estou indo atrás de serviço. Então vai ser difícil também ele me entregar um over-delivery ali no atendimento, alguma coisa que me surpreenda e tal. Mas a comodidade, cara, de eu chegar e ter um estacionamento, vaga fácil. Se não tiver, dependendo do tipo de comércio...
um manobrista, qualquer coisa nesse sentido, isso tudo vai aferir para mim uma percepção de valor muito maior do que ele mexer no preço do produto dele. Total. Ou fazer uma puta de uma ação, de uma campanha. Então, eu acho que o empresário, ainda mais na cidade pequena, eu tenho essa percepção, talvez você valide isso, Vinícius, você que está nesse front comercial de um jornal de uma cidade desse porte. Ele, muitas vezes o empresário, eu não subestimo em dizer que são todos, jamais. Ele ainda foca muito no produto. E ele esquece de se projetar na cabeça do consumidor e entender o que é que está por trás. Porque qual é o público-alvo dele? Por exemplo, eu pagaria a ração para ele entregar dentro do meu condomínio, cara. Para ele levar na porta da minha casa, facilmente. Eu tenho pet, eu pago para o pet que dá banho né, pro veterinário, lá pro pet shop que dá banho no meu avôzinho, e lá buscar. Eu juro, já fiz a conta. R$15 o deslocamento, eu não gasto isso em combustível, mas eu gasto em tempo e não faz sentido eu estar em casa aquele horário. Então, pagar esse frete fez sentido a partir daí. Se ele não me entrega, eu ia trocar de lugar. É simples. Olha que doideira, cara. Você está falando de um tema que eu conheço muito, porque a gente tem um cliente aqui a gente atende duas marcas muito grandes, inclusive, de ração. E a gente fez recentemente uma pesquisa daquelas que colocam as pessoas numa sala, a gente fica atrás de um vidro, vendo as pessoas falarem. E grande parte das pessoas ainda vão até o pet shop comprar, mas o que motiva elas aí é o entretenimento de andar pela loja e comprar outras coisas. Ou seja, não é o preço, não é nada disso. E as poucas pessoas desses grupos que preferem comprar online é porque não tem uma loja legal perto que oferece isso. Olha só. Caraca, que legal. Ou seja, é um mercado que, assim, está em transformação, né? O digital, com certeza, a partir do momento que esse cara experimentar comprar online e ver que chega dentro da casa dele, talvez ele mude de ideia, né? Para quando ele quiser só ração mesmo, ele não vai até loja. Mas tem muito do cara que quer ir lá, porque, aproveito para comprar uma coisa ou outra, levo meu filho para ver o peixe no aquário. Então a experiência que faz com que ele continue indo até a loja. Mas eu não descarto tanto o preço. Não concordo 100% com vocês. O preço, eu acho que depende muito da faixa que a gente está falando. Não existe bobo. Sim. Ele vai ter uma ótima experiência. Se ele achou caro, ele não volta. Com certeza. Isso eu tô falando porque eu entendo de Valinhos. Não dá para cobrar qualquer preço. Não é isso, né? Mas isso existia. Você quer ver uma coisa? Tem um supermercado de bairro em Valinhos que vai abrir uma loja agora de centro, vamos dizer assim, uma loja maior. Legal. E eu tive com ele esses dias e perguntei para ele, poxa, agora você está indo para uma região que de repente você pode ter um markup um pouco maior, uma margem um pouquinho maior. Ele falou, você se engana muito. Eu falei, por quê? Ele falou, não existe isso. Se eu abrir uma loja lá na região onde a renda é maior, em Valinhos, por exemplo, é o mesmo preço. Tem que ser. Eu falei, esquece, não tem bobo. O cara vai entrar aqui, aliás, ele vai chegar lá, não é porque ele tem uma renda maior que ele vai se dar o luxo de pagar um preço pelo mesmo produto. Aí são várias vertentes. Eu não estou falando de 1 litro de leite. Claro. Eu não estou falando de uma caponata de berinjela, qualidade. É diferente. Estou falando de 1 litro de leite. Né? Um saco de farinha, commodity. Ok? Então não tem mais bobo nesse meio. Sim. Agora, esse conjunto, discussão boa aí. Quem está acompanhando aí vai tirar um monte um monte de coisa boa dessa discussão aqui. Para o cara entender que não é só preço, não é só experiência, é tudo. É tudo. O mundo é esse. É uma composição muito equilibrada de tudo isso. E não vai voltar para trás. Exatamente. Ponto final. Vai avançar ainda mais. Daqui a pouco vai ter variáveis que a gente nem falou aqui. Exatamente. Boa. Com certeza. E daqui a pouco, segundo sua lei aí, é 2 anos, né? 2 anos. Entendeu? Então daqui 2 anos muda tudo. Estudo de mercado total, é exatamente isso. Muda tudo. Então eu fiquei abismado com um estudo do Sebrae que diz que 82% das profissões daqui 10 ou 12 anos são desconhecidas. 82% das profissões que vão do mercado que existirão daqui 12 anos, alguma coisa parecida com isso em idade. É um número muito curto para 82%. A gente nem conhece. Nem. São demandas que surgirão, profissões que... É brutal pensar em um negócio, né, uma margem dessa. Uma das coisas que eu aprendi muito nesse período todo aí foi o seguinte, uma frase que eu costumo dizer. Diminuir para ser grande. Boa. Quando você nichar, entende do que você está nichando, você se torna relevantíssimo. Relevantíssimo. Sim. Então, a ponto de hoje, né, Reinaldo? A gente que está lá no Jornal de Valinhos. Você quer procurar notícia da cidade, é Jornal de Valinhos. Pô, mas é uma cidade pequena, uma empresa pequena, mas você é relevante.
onde você atua. localidade. Onde você Um atua. nicho estabelecido. Não é, às vezes não é nem localidade, viu? Às vezes é o nicho mesmo. Pode ser que seja nacional o negócio. Mas é o nicho que você atua. O nicho que você atua. E aí eu trago uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer nesse meio aí. Nessa onda de procurando coisas novas, porque o jornal impresso caía a receita, o Jornal de Valinhos adquiriu um sistema que chama Saúde Line TV, que é um circuito de televisões dentro das maiores clínicas médicas de Valinhos. Isso aí existia apenas em uma clínica, a maior clínica da cidade, tem 6 recepções. O dono da clínica falou, poxa, eu vou explorar essas recepções. Colocou 6 televisões em cada recepção e começou a vender uns anúncios. Boa. 2010 ele começou. Foi, ganhava um pouquinho, mas eu acho não, foi o que ele até me falou. Ele falou, Vinícius, não é minha praia. Não é minha praia. Mídia, tá trabalhando com Não mídia. é minha praia. É médico, tem uma baita de uma clínica. Você não quer pegar isso aí? Ele tinha 5 televisões. Como é que é? Chegamos num denominador lá, tá bom, vou pegar isso daí. Hoje, esse sistema, 3 anos depois, ele tem 25 pontos. Caramba. Só Valinhos. Faz 3 ou 4 meses que a gente extrapolou a área da saúde e estamos em áreas, em uma pizzaria e um restaurante. O cara procurou, quero. A gente relutou, porque o nosso conteúdo lá é saúde. Mas no fim, não, é uma oportunidade, vamos para cima. Então, conteúdos como os vídeos Dica do Vinícius, que é aquele que eu faço, tem gente que às vezes manda para mim, pô, onde eu vou, eu vejo você, não aguento mais, cara. Porque o cara, ele vai na clínica, tá lá na recepção. Ele vai num restaurante, tá lá. Ele abre o Instagram, aparece o Vinícius. Então você percebe o complexo que vai juntando e, pô, eu preciso entregar resultado pro cara que me contrata. Exato. Né? Então, é uma junção toda. Então, o Saúde Line TV é um braço da empresa. Nada a ver com o Jornal de Valinhos, nada a ver. Mas é na área de publicidade. Então, o Saúde Line é um braço da empresa. E o outro braço da empresa, aí eu sou meio concorrente do Brunão lá, é a minha agência. É uma pequena agência, 4 funcionários. Para que eu criei isso, Brunão? É engraçado. Começou a gente a fazer vídeo, divulgar e tal. Chegou uma cliente minha e falou, meu, você não consegue administrar aí meu Instagram? Faz, né? Minha rede social, Aí eu falei, eu conheço 1, 2, 3 aí agência, pessoas lá que fazem. Aí eu voltava, não dava, não virou. Parei de indicar, fiquei quieto. Falei, bom, vamos tocar. Daí a pouco, ô Vinícius, você não faz você? Falei, pô, não faço, mas vamos ver o que dá pra fazer. Fui fazer curso, um monte. Catei esse povo de marketing digital. Marketing digital, fui fazer curso naquele, como é que chama aqueles cursos online naquele aplicativo? Hotmart. No Hotmart tem um monte lá. Fui aprender. Aí que a gente começou a fazer. Hoje é altamente nichada a agência, altamente nichada. Não por ramo, mas por tipo de cliente. Pequenas lojas. Boa. O cara tem ele e mais 2 funcionários. Os 2 são atendente e ele faz o administrativo, uma loja de, sei lá, produto ortopédico. É ele mais 2 funcionários, uma no caixa, uma atendendo. Apertou, ele desce para atender. É essa a estrutura do cara. Essa é a realidade. Essa é a realidade dele. dos comércios. Vinícius, se eu peço pro meu sobrinho, não sai bem feito. Se eu peço para as meninas que trabalham comigo, por que você não postou essa semana? Puta, não deu tempo. Conta. Eu não viro. Só que eu não tenho muito para pagar. É um nicho. Eu falei, porra, peraí. É nisso mesmo que nós vamos entrar. Por que não? Porra. Peguei um menino que sabia, trabalhava comigo já. Falei, agora nós vem aqui. Tem esse curso, esse. Eu fiz, você faz também, vamos fazer. Peguei 4 clientes para atender no começo. Empresas pequenas. Não dá para o Brunão atender. Não vale a pena para você. Peguei e falei, vamos lá. 1, 2, 3. Hoje a gente tem umas 25 que a gente atende. Olha aí. Tudo comérciozinho de Valinhos. Olha aí. No montante é um novo negócio. Então a gente tem 3. Isso serve também para mais uma dica que eu dou. Pode ser que tem muita gente que não trabalha assim. Não inventa moda de vender pão e mamão. Você vai ficar louco. Boa. Você vai ficar louco. Perfeito. Eu faço publicidade e também produzo carro para a Fórmula 1. Você vai ficar louco. Tem quem ganhe dinheiro assim? Tem. Né? O cara às vezes controla tudo à distância, toca a vida. Mas é uma minoria. Com certeza.
É uma minoria. certeza. Você vai ficar louco, você não vai conseguir, porque a sua cabeça é uma só, cara. Você não consegue dedicar ao mesmo nível de Não energia em consegue. todos os negócios. Você, às vezes, tenho certeza, você é empresário, você também, às vezes, eu não consigo dormir à noite pensando num projeto que eu vou pôr em prática. No Imagina se próximo você tem dois ramos pra pensar. Aí você não dorme mesmo. Você falou muito de burnout, você falou né? muito de relacionamento, né? É duro chegar na balada e falar pra duas que é a rainha do baile. Ferrou. Então, e é legal assim que ele comentando, né? Mas ele chegou e falou assim, Reinaldo, uma vez ele chamou na sala dele e falou assim, Reinaldo, o que você acha? A gente já tem estrutura aqui, cara. Tem uma sala ali, tem uma pessoa que pode fazer isso, acho que era o Klaus, né? O Klaus. Pô, vamos pegar essa pessoa, vamos começar a fazer isso, que né? não fazer? Por que não fazer? E detalhe, isso também foi lá em 2020, no comecinho de 2020. Olha só, tanto Um mês antes a da quantidade pandemia. de coisas que a cheirando gente a tava. pandemia, Isso, cara, era pra pegar, assim. E ele já tinha uma meta, ele já estabeleceu meta, tudo. E porque nós tínhamos lá, se você. No jornal, nós temos a parte de cima, não, o jornal, são salas, eram 2 escritórios antigamente lá, né? 2 consultórios. E o Vinícius alugou tudo. Então tinha espaço lá, e só que não era utilizado, né, Vinícius? Tinha uma sala que ele poderia utilizar já com uma estrutura lá. Metro quadrado subutilizado. Era subutilizado. Então, assim, foi muito legal, assim, que aí ele partiu por esse lado e veio depois a pandemia também para reforçar. fazer. E quando teve a reabertura, assim, porque acontece? Quando ele começou a pegada disso daí, da mesma forma, algumas pessoas falaram assim, opa, peraí, agora não vou poder continuar. Algumas pessoas falaram assim, não, vou ter que priorizar. Acho que tinha uma imobiliária, se eu não Nós me engano, começamos né? 1 de Tinha alguns fevereiro clientes, de 2020. né? A pandemia veio... Vem em março, cara, assim, e tinha alguns clientes que falaram, opa, não vou poder continuar, vai fechar aqui, vai fechar ali, eu não vou poder continuar, Vinícius. Aí o Vinícius manteve alguns, continuou mantendo, né? E depois na reabertura aí foi reativando São 3 novamente. braços, né? Mas repito, tudo meio que conectado. Tudo na conectado. mesma área, senão você fica E mesmo assim, Já tá fizemos ficando um louco. monte de besteira, né, Empreenda dentro do CNPJ, em gerenciamento de rede social. Eu vejo que é hoje, para 2 anos e meio atrás, puta vida. Imagina se eu tivesse inventado de produzir goiaba. Aí que... O Vinícius tava ficando doido, cara. Figo, vai. Não dá. Não Cara, dá. é muita coisa. É muita coisa para você cuidar. Então você tem que. Mas também, nós estamos falando aqui de muita coisa boa, né? Mas também teve coisas muito Tem os difíceis. insucessos Tem também. tudo aí por trás, né? Muita dificuldade, muita. Né? Na Relação. pandemia, eu lembro que tinha empresário que falava assim para mim no começo: Vinícius, o que eu faço? Trabalho o dobro. Essa era a minha receita. Trabalho o dobro. Você não pode sair para jantar, você não pode viajar, você não precisa. Trabalha. Bora. Não é? Fazer riqueza. Diminuímos a equipe, eu trabalhei o triplo. Vamos falar, trabalhamos, não tem o que fazer, cara. Dificuldade diária. Isso forjou o jornal para chegar ao que é hoje, né? O negócio, e não tá nada garantido. Daqui a um ano você tem que mudar muita coisa, né? Daí eu puxo a máxima, assim, pra gente bater o episódio. Eu ouvi isso do meu mentor, de um dos maiores nomes do Brasil, e, cara, aquilo tatuou no meu coração. O dinheiro nunca some do mercado, ele só troca de mão. Empresário, o dinheiro nunca some do mercado, ele só troca de mão. Quando você fala trabalho dobro, puxa pra você, de alguma forma. Ah, mas essa estratégia não tá dando certo. Visão de negócios. O que difere um profissional de sucesso ou não é visão. Como que eu adquiro visão? Compra. Visão de negócios é comprável. Só que não está no Google. A visão de negócios é network. Então, a gente até tem uma pergunta, né? Que a gente costuma fechar os episódios. Boa. Talvez o Vinícius tenha já respondido. Mas eu acho que vale a gente reforçar, porque eu acho que tem essa conexão. A gente tem finalizado os episódios perguntando assim, cara, para você, nessa sua trajetória empreendedora, que palavra você usaria para resumir tudo? E só vale uma palavra. Qual seria a palavra? Eu vou repetir ela. Relacionamento. Boa. Relacionamento, na maior dificuldade, você vai bater na porta, o cara abre. É verdade. Se você não tiver, meu amigo. Que tem aquela máxima que diz também que você não precisa saber tudo. Você precisa saber conhecer quem sabe. Conhecer quem sabe. Isso é relacionamento. Relacionamento. Eu não gosto de usar network, tá? Eu sou brasileiro. Eu gosto de falar relacionamento. Poucos usam, hein? Né? É verdade. Usa mais network. Não, é muita frescura. Relacionamento. Boa. Relacionamento é o caminho. Não adianta. É isso daí. Boa. Muito bom. Cara, foi muito legal. bater esse Chegamos papo. aqui, né? Acho que papo acabou, né, irmão? bacana, né? 2022. Estamos aqui. Sensacional. Show de bola. E agora, de todo esse trabalho, de toda pegando um pouco desse sofrimento também, porque foi um negócio
né? Foi pegado, né? Agora tá colhendo os frutos desse trabalho que foi Nós tivemos percorrido aí, coroado né? agora, coincidentemente, ontem nós batemos 50 mil seguidores no Instagram, sem comprar nada, hein, pelo amor de Que Deus. legal. Pessoas Orgânico, hein, galera? orgânico. Orgânico. 50 mil seguidores no Instagram, o Jornal de Totalmente Valinhos. orgânico. Muito bom, cara. Parabéns. Parabéns pelas Parabéns. conquistas aí. Excelente. Que honra aí, que papo bacana. Muito bom. Sim. Valinhos tá é bom. uma cidade super representativa, né? Todo mundo fala que Valinhos já se misturou com Campinas, que, né? Já tá a malha viária, já tá a urbanização conectada. Eu sou valiense, hein, cara. Valiense Só- raiz. Ô, Bruno, Raiz. você acompanha a gente lá, né? Sim. Você sabe que eu fico feliz e ao mesmo tempo eu falo, eu não sou hipócrita ao falar isso, porque eu vivo disso. Meu sustento é daí. Né? Eu vendo, eu vivo, pago minhas contas, sustento minha família daí. Só que eu fico muito feliz, vou trazer só um exemplo para vocês. Abri uma cafeteria em fevereiro desse ano em Valinhos. Um mês de funcionamento, o cara me ligou. Eu não conhecia, me ligou. Falou assim, Vinícius, vem aqui bater um papo. Cheguei lá, ele falou, cara, é o seguinte, faz um mês que eu abri, eu tô matando mosca. Falou Caramba. com essas palavras mesmo. Falei, sério, cara? E aí, então me mostra o que você tem aí pra eu poder te propor alguma coisa. É uma franquia, hein? Franquia. Cara, a hora que esse cara começou a me mostrar os produtos dele, eu falei, pô, você tem um negócio na mão que precisa vir à luz, só isso, mais nada. Precisa mostrar. Você me chamou, ainda bem que você me chamou, não chamou um consultor financeiro para ver um cara para treinar a equipe, não, ainda bem que você chamou alguém para fazer propaganda mesmo. Falei, ó, o que eu tenho para te oferecer é a gente fazer esse vídeo que eu faço. Esse cara, aliás, ele é o quarto, já teve 5. Ele teve que, depois que eu fiz o vídeo, fila lá, Caramba. ele teve que fazer uma postagem no Jornal de Valinhos pedindo desculpa pelo mau atendimento no dia. Pela quantidade de pessoas que foi até a loja. Porque no fim começaram a criticar, assim, né, na rede. Pô, fui lá mal atendido, demorou 1 hora para chegar, porque foi um estouro lá. Depois ele contornou, no fim ele pediu essa desculpa, eu sugeri para ele, pede desculpa, virou a favor, porque pô, todo mundo tá sujeito a isso, né? Hoje ele tá vivo lá, Olha aí. né? Aí a pergunta que eu falo é o seguinte, será que ele estaria se a gente não tivesse feito esse trabalho? Olha aí. Eu garanto para você que não. Garanto para você que não. Então, assim, repito, para não parecer hipocrisia nenhuma, eu vivo disso, eu vendo o meu trabalho, a gente vive disso. Só que, poxa, é uma oportunidade para a pessoa aparecer também. Claro. Opa, é isso. Né? Porque ele abre o Instagram do zero, ele patrocina, vai. Mas, poxa, você pode acelerar. Lógico. Às vezes o cara não tem a grana para aguentar 6 meses, 1 ano sem lucro, né, Brunão? Perfeito. Então, isso é um negócio que me dá muita satisfação. Nós ultrapassamos agora a marca, 500 vídeos gravados para Olha aí. clientes. Massa. Agora, acabamos de ultrapassar. Vai fazer 4 anos em novembro, né? 500 vídeos gravados para cliente. E a Rafaela que está aí assistindo lá, ó, ela que me ajuda bastante. O Alexandre editando, enfim, uma equipe aí. Enfim, então é um negócio muito gostoso de fazer. Né? O jornalismo tem muito isso também, de você, né, ouvir as pessoas, levar solução. Às vezes a gente... uma situação grave que está acontecendo num bairro, que está um monte de queda de energia. Postamos, explodiu o post. Então, aqui não dá mais. Blá, blá, blá. A CPFL foi lá e resolveu. Pô, então isso é gostoso também. Legal. Né? É Isso gostoso. reconhecimento de Poxa, todas isso é formas. gostoso, é um trabalho dinâmico, né? Então, termino dizendo isso aí, que não adianta. Como eu falo, eu sou economista de formação. Administrador, economista de formação. E publicitário por vocação. Eu adoro. Só que assim, Muito bem. como disse o Roberto Justus, eu repito. Dá para eu fazer uma arte, eu não sei fazer. Mas me dá ela pronta, eu sei se tá boa ou não. Legal. Boa. Isso aí é a vida que ensina, poxa. É Você verdade. sabe fazer e vê se tá boa. Eu não sei fazer. Eu vou Boa. ficar 2 horas, não vai sair nada. Mas se você mostrar para mim, eu vou falar para você, vai ou não vai. Então, Vai rolar ou não vai rolar? É a vida que... Visão. É isso aí. Obrigado pelo aceite do convite, Valeu. obrigado pelo tempo de Obrigado. vocês. Foi uma experiência riquíssima aqui. Top. Demais. Pô, foi até um pouco nostálgico pra mim, né? Eu vi aquela conversa ali da parte do começo ali, muito legal. Bruno. Obrigado, galera. Show de bola. Foi muito E, bom mesmo. Pessoal, comenta aqui, curte, compartilha aí com todo mundo. Acho que vai ter muito valiense aí vendo esse episódio. Vai. Né? E foi muito legal, galera. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Brunão. Obrigado, Valeu, Thiagão. Obrigado, Thiago. galera. Obrigado, Bruno. Valeu. Pessoal.